Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Insidecast, o segundo episódio desta terceira temporada. Estamos de novo aqui, eu e Paulo Vaz. E aí, Lipe? Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Também, graças a Deus. Ah, tamo voando, né? Mas hoje estamos com uma ilustre presença. Este homem, Otávio Tatá Muniz. Boa noite, Tatá. Um abraço para você, Lipe. Obrigado pelo convite. Abraço para o Paulo. Uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, encantado com o que eu vi logo na chegada. Acho que vai render muito assunto. Então, o pessoal que vem aqui costuma dizer que essa é a Disneylândia automotiva. É, uma das que eu visitei. Então. Você que tem um vasto conhecimento, você deve saber bem. Mas antes disso, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. É isso aí. Bom, vamos lá, por falar nos carros, né? Vou agradecer o pessoal do The Garage, thegarage.com.br ou no Instagram, thegarage_br. Se você gosta de carro antigo, não vai se arrepender. Entra lá num dos dois, ou no site ou no Instagram, porque não só em quantidade, mas em qualidade aqui o negócio é impressionante. Tem algumas coisas que... São mais de 70 carros. É muita coisa. É muita coisa e carros muito legais. De verdade, muito legais, que emocionam qualquer um que gosta de carro. Qual que você Lipe? mais gostou? É difícil dizer, né? Difícil, mas o Mustangão que está aqui logo na porta... Eu vi ele olhando pra Giulia também. Demais, Giulia né? azul. Eu fui lembrado que um amigo tinha uma Alfa Giulia, que aliás me mandou mensagem aqui agora há pouco, fez lembrança. Tem muita coisa linda. É o que vocês acabaram de dizer. Para quem gosta de carro, isso é paraíso. É impressionante. Paraíso. Eu costumo falar que aqui você não escolhe unidade, você escolhe lado. Por exemplo, desse lado eu comprava todos. Entendeu? É meio isso. Eu já passei por isso profissionalmente. Eu tive um empregador que me otorgava um cartão de crédito sem limite, né? E eu era o diretor da empresa. Eu era autorizado a, quando encontrasse algo que valesse a pena, adquirir e levar, mandar de volta. Eu fiz isso no Uruguai, estava contando para o Lipe, um Renault todo destruído de 2 cilindros, né? E comprei. E eu já vi coleções como essa aqui. A que eu vi era maior. A que eu vi era maior e emblemática. Posso contar durante o podcast? Sim, não, o grande ponto aqui é que isso parece uma coleção. E não é, né? Mas não é. Sim, claro. Essa aqui é a loucura, né? E a gente, às vezes, tem carros repetidos, mas normalmente não tem. Então, mesmo que você tenha 2 carros com a carroceria a mesma, a mecânica acaba sendo diferente. Então, tem um monte de coisa. É verdade. Aqui é demais, cara. Eu sou suspeito para falar. Pois é. Inclusive, tem uma sequência de Mercedes G aqui. Nossa. Uma de cada década. Você vê o quanto o carro não mudou. Né? Inclusive a última delas, que é antes de ter essa mudança mesmo de plataforma que teve há pouco tempo, é um G55 AMG blindado de fábrica, com vidro isoclima, que era do Faustão. Não vi que era. Só tem 2 G55 AMG no Brasil. Não vi que era blindado. Aliás, não é G55 não, é G500. É um G500 blindado de fábrica. Olha que loucura. Era do Faustão esse carro. Bem legal, lindo. Que maravilha. E você também gosta de fazer aquela apostinha? betmais.com, vai lá, tem todos os esportes, inclusive a NASCAR, que os nossos amigos aqui, né, participam, narrando, comentando, futebol, Fórmula 1, enfim, o esporte que você quiser. E se usar o nosso promo code InsideCars no seu primeiro aporte de dinheiro até R$300, o BetMais dobra o valor para você. Então, colocou R$100, BetMais coloca mais R$100, 200 mais 200, 300 mais 300. Se quiser colocar 1 milhão, o BetMais coloca só 300 a mais. E pensa só, isso é só no primeiro aporte. Então, se você colocar R$1 no seu primeiro aporte, vai virar 2. Exatamente. Então, é melhor você já juntar uma grana e já colocar um pouco mais para dobrar a maior quantidade de grana que você puder. Vamos lá, vamos começar a falar sobre a grande história de Tatá Muniz. Cara, Tatá, a gente começa aqui sempre falando assim, como é que você começou a gostar de carro e tal? Mas, normalmente, é gente que está muito envolvida no mundo dos carros. Sim. No teu caso, você está envolvido no mundo dos carros, você está envolvido no mundo televisivo, no mundo jornalístico, no mundo... Cara, eu não sei nem por onde começar.
Vamos começar. Qual é a tua primeira lembrança com o carro, assim, que você lembra? Alguma coisa interessante com o carro que você gostou de viver? Tua vivência? Bom, eu sou de uma geração de apaixonados por carro, né? Hoje já não se tem mais esse hábito, né? Não. Meu filho que está aqui com a gente hoje tem 24 anos, tá nem aí com o negócio de carro. Minha filha tem 30, não tem carta. Então eu sou de uma geração que era... Nego roubava a chave do carro para sair. Aí eu fiz muito quando era moleque. Eu aprendi, como muitos, a dirigir Fusca. Meu pai tinha um Fusca, aí eu tinha uma cópia da chave. Hoje eu posso falar porque ele não está mais aqui, né? Então fica só como saudade. Eu tinha cópia da chave, mas ele marcava a quilometragem, né? Então precisava desligar o velocímetro por trás. Você abria, ia lá, desligava. Precisava desligar o velocímetro para ele. Mas ele profissional! Profissa. Isso que era vontade artigo de dirigir um 155, carro, né? Furto qualificado. Mas ele comparava com o reloginho da gasolina, né? Então ele achava estranho até que ele pegou, né? Mas eu fiz muito. Então, primeira lembrança que eu tenho, eu devia ter... Quantos anos você tinha? 6 anos. Eu me lembro desse Fusca sendo roubado na porta da minha casa, na Paz de Andrade. E não era você que estava roubando? Não, claro que ainda não. Não, ainda não. Pô, bom que achou, né? E eu lembro que meu pai era jornalista como eu, trabalhava na Jovem Pan, né? E achou o carro, e é uma imagem que eu nunca mais vou esquecer, porque os caras roubavam Fusca, levavam para algum lugar e invertiam as rodas de 5 furos. Lembra disso? Viravam a roda ao contrário. Isso era uma prática de assalto de Fusca. Levava a roda coladinha, ela ficava de um jeito. Quando você virava ela ao contrário, parecia uma roda preparada. O carro ficava com uma feição agressiva. Isso marcou na minha memória, porque o policial trouxe na porta de casa o carro e as rodas estavam assim. Era um Volkswagen 1368 vinho, Bordeaux. Olha aí. Lindo. Interior preto. Então é a primeira lembrança que eu tenho com o carro. Depois vem outras lembranças, por exemplo, andando com meu tio Arnaldo, meu tio Arnaldo já falecido, coronel do Exército, foi na Segunda Guerra Mundial. A gente tinha uma casa na Vila Tupi, na Baixada, na Praia Grande. Praia Grande ou Cidade Oceã, era por ali. E a gente descia de Kombi, porque era muita gente. E ele me punha sentado lá atrás da Kombi, porque eu era pequeno, 7, 8 anos. E ele falava, se a bunda esquentar é por causa da bobina, avisa que tem que pôr sorvete. Eu me lembro claramente disso. Aí vai Quantos mais... você tinha? 7, 8, talvez. Aí vai mais um pouquinho. E a segurança em primeiro lugar sempre. Não, mas naquela época... A minha bunda que esquentava, porque tinha bobina, não tinha na Kombi? Sim, 1.200, acho que era. Não, ela esquentava motor mesmo. Motor 1.200 esquentava e tinha que pôr sorvete. Eu me lembro disso. Porque era aí 6 passou volts. mais um pouquinho... Eu fui morar na casa da minha avó no Jardim São Paulo por algum motivo. Meu pai viajando muito pela rádio, fora do Brasil. Minha mãe tinha afazeres e tudo. E aí tinha o seu Pereira, que era não era nem motorista da minha avó, era o chofer. Ele andava de cap. Ele tinha o Itamaraty Bordeaux, que o banco de trás era um sofá. Aí pegava a gente para levar a viajar. A minha avó chamava, ele ficava na esquina da... Leôncio de Magalhães, acho que com a Manuel do Soveral, do lado da padaria, ele vinha, o carro impecável. Bom, e aí vai, aprender a guiar mesmo, eu aprendi no Horácio, que era, já te falei do Horácio, que era um Fusca 1300, 72, verde, com massa preta de corrida, porque era batido por causa dos meus irmãos. Mas eu fiz muito, eu roubei a Brasília do meu irmão para andar no Parque da Clima, na Avenida da Aclimação. Eu, quando morava no interior, copiei a chave do Dodginho Polara do meu pai, 1800, melhor câmbio do mundo de engatar. O único câmbio que você escutava engatar. Clac, clac, que delícia. Tô vendo a bolinha preta na minha mão e eu copiei a chave. Tô na praça, em Águas da Prata. Tinha 3 pessoas na praça, a cidade tem 2.000 habitantes. Um frio desgraçado, o rádio ligado no AM. Minha mãe chegou, de lenço na cabeça e de óculos escuro à noite. Era o recado, ou seja, estou morto. Tá. Aí ela jogou a chave original do Dodginho Polara, que era branco, como dizer, vamos. Puta, fui tomando tudo, cabeça, cara, soco na orelha. Você foi dirigindo e tomando porrada. Dirigindo e tomando. Eu tinha, acho que 13 anos. Mas 12. Mas aí você já sabia dirigir? Com ela para onde? Voltando para casa, que era a super distância de 850 metros. A praça. Então eu dei partida no Dodginho. Se fosse 2 Não, dei quilômetros, partida não. pior. Empurrei o Dodginho,
Rua Mariana Vila de Andrade, empurrei o Dojinho na esquina, dei a partida, subi na praça, fui pego pela minha mãe. Eu tenho muita história disso aí. Sensacional. Legal. Não façam isso em casa, viu, essas criança? coisas aqui, Não, ele, eu estou falando dele porque o Otávio está aqui. Ele nunca ouviu eu contar. Porque ninguém nunca me perguntou a respeito de carro, porque não é o métier dele de ninguém. Eu não tenho nenhum amigo que fala isso. Mas os meus amigos de carro, eles falam de coisa profissional. E eu fico lá que nem um idiota, olhando. Mas seu pai gostava? Alguma coisa? Tinha? Não. Ninguém gostava. Não, mas ele tinha um Dodinho 1800, ele devia gostar, pelo menos. Porque o cara comprava um GLS. O meu pai não era apaixonado. Ele sempre teve carros grandes, né? Por exemplo, eu me lembro a gente viajando de LTD. Ele tinha um LTD 74 branco. A gente viajando para Jabuticabal para visitar meu tio. Não tinha encosto de cabeça, como vocês sabem, né? Ele fumava, então ele ficava com o braço. Isso aqui eu já fiz com ele. Ele ficava com o braço nas minhas costas, né? Aí toda vez que ele ia falar alguma coisa, ele vinha e me dava um tapa na orelha. Sempre. Pô, para de me dar tapa na orelha, pô. E aí, mas ele não era. Meus irmãos, sim, eram apaixonados por carro. Eu passei por uma Caravan 400 aqui na garagem. Me lembrei que a gente teve uma igualzinha, que nós quase morremos. Prata também? Igualzinha, idêntica. Só acho que não tinha aquelas rodas esportivas. Essa aí é SS. Era SS a nossa. O meu irmão Chico estava dirigindo. Pode ser um ano diferente aí. Pode ser. Saiu, nós estamos voltando de São João de Águas da Prata para São Paulo e Mogi Guaçu tem umas assim, de noite você não vê. Ele saiu para ultrapassar, quase nós demos de cara no Cometa. O meu irmão do meio, Bruno, que é jornalista como eu, também gostava de carro, era o meu ídolo, né? Comprava os carros, levava para casa e eu modificava tudo, né? Quando o cara via, tinha pintado roda, imagina, batia um Del Rey dele com 79 quilômetros. E ele nunca descobriu, quebrei a lanterna. Ele nunca descobriu. Então, meu pai, respondendo especificamente... Até agora. Meu pai... Não, agora já foi. Meu pai nunca foi apaixonadaço por carro, não. Meu primo padrinho, que morreu na pandemia, Arnaldo Elias, sim. Meu tio, sim. Meus irmãos, sim. Eu sempre fui apaixonado com o negócio de carro, sempre. Então, da tua geração para frente, tirando o seu padrinho, mas da tua geração para frente, é que na tua família que isso aconteceu. Você e teus irmãos. Na verdade, eu sou o último dos irmãos, né? Eu tenho 5,9, o do meio 66, que é meu ídolo com os carros novos sempre, que ele tinha gerente de banco, sempre tinha os carros. E o meu irmão mais velho, que era bração duro e fazia a gente passar medo. Meu irmão tirava o 3.800 do giro. Falamos isso na transmissão. Era ele. A gente ia para Penha, ele tinha uma namorada na Penha e eu tinha que ser levado, porque minha mãe, você imagina eu com 10 anos. A minha mãe empurrava, falava, leva ele, pelo amor de Deus, leva. Sim. Pera, você tinha uma namorada com Não tinha namorada. Meu irmão mais velho tinha namorada. Aí minha mãe pegava e falava, leva, pelo amor de Deus, embora. E ele, de raiva, o que ele fazia? Ele tirava a Opala de giro na radial. E aquilo fazia um barulho assustador. Eu chorava deitado no banco de trás. Nós falamos disso na transmissão. Falamos. E o grande negócio é porque a gente como gosta, a gente acaba falando algumas coisas de carro. E a gente fala, às vezes, alguma coisa de carro da NASCAR e, lembrou, essa história me lembrou. E a gente acaba comentando um com o outro, contando história lá e tal. E os caras estão pirando nisso, não sei qual que é a pira. Os caras começam a mandar... Adora história, isso é muito bom, Os caras começam a mandar foto dos carros que eles têm. Olha aqui meu Opala, olha aqui meu Fusca, olha não sei o quê. Quando você vê a hashtag NASCAR no Band Esporte, tá cheio de carro antigo, não tem nada a ver com isso. Porra, na corrida de domingo foi Autorama, né? Foi. Os caras começaram a mandar uma porrada de foto de Autorama. Aí na besteira de falar do Autorama que eu dei pro meu sobrinho de presente com os carros, os caras invadiram a hashtag com foto da pista, foto de cima, foto da coleção, porque é o que eu digo, o Lipe já me ouviu falar isso nas últimas 9 transmissões que nós fizemos. Aquilo primeiro é um evento muito longo. Ontem, por exemplo, não teve nenhuma grande ultrapassagem. Ontem que eu estou falando é 15 de abril. Sim. 16 de abril. Martinsville, a etapa de Martins. Não teve nenhuma grande emoção. 3 horas de transmissão, se você não fizer entretenimento, que é o que é a televisão... Agora, tem gente que reclama, e eu reconheço, porque tem gente que gosta de uma narração ultra técnica. Ultra técnica é ele. Mas não dá. O Lipe é ultra técnico. Então, mas não dá. O Lipe é um cara bem técnico mesmo. Ali não tem muito... tem hora que de fato não está acontecendo nada. Não tem como você inventar alguma coisa. Não, até porque é isso, né? É uma corrida de... É um endurance, né? A NASCAR é um endurance. Bem longo. É isso aí. É uma corrida de 3 horas. E, assim, não dá para agradar todo mundo, né, gente? Não, mas olha... Às vezes, se você tem um equilíbrio... Porque é o que você falou, ele é bem técnico. Não, ele sabe tudo, ele fala que não, mas sabe bem tudo. Tudo que mandaram de pergunta, ele respondeu.
Dá um pouco de raiva a memória que esse cara tem. Porque eu não tenho nenhuma, eu tenho só uma vaga lembrança. Dois. Entendeu? Nenhum dos dois tem memória. E ele aproveita. Porque daí é umas coisas que não aconteceram, ele fala, tem umas coisas que acredita. A minha memória Entendeu? tem umas coisas que eu lembro bem, tem outras que escapam. Ontem, por exemplo, teve uma hora, eu estava assistindo o melhor momento da corrida no Twitter. Pô, eu queria falar de novo do filme do ET para dar a idade do Kyle Larson. E aí eu fui lembrar do filme e o ET não veio, cara. Que é aquele último minuto. Pô, o cara nasceu em 31 de julho de 92, que é o ano do ET, que nós acabamos de falar. 82, pô. 82, não é 92. Então fiz duas confusões. E eu lembrei do ET na transmissão por causa do Chase Elliott, porque o moleque chamava Elliott. Aí ele ficou olhando para mim, como Elliott? Eu tive que fazer a voz do Elliott. Era Elliott, minha telefone. Eu tive que lembrar. E os caras endoidos com essas coisas. Uma bobagem completa. Outro dia ele mandou um trecho de Menina Veneno no ar. Ô, louco. O dia que fazia 40 anos da música. Mas não fui eu que provoquei, você lembra? Não. A provocação não veio de mim. Que também ele não precisa ser nada provocado pra fazer essas coisas. Não, e cantar a música do Speed Racer que os caras já pedem. Ontem o cara pediu. Quando vier a imagem de cima, ele vai cantar a música do Speed Racer. Porque quando mostra de cima a pista, parece aquela imagem. Lembra do jogo do Speed Racer? Sim. Teve um jogo de Speed Racer para computador na época dos 486. Eu tinha. Eu era viciado naquilo. Porra, era legal demais. Você apertava o botão, saía a serra. E eu já era velho, cara. Como tem... Não lembro. Você apertava os números. Em cima era do volante. Você tá falando de 93, 4? Isso, por aí. Eu tinha o IBM 486, mas eu já era casado, já tinha mas filho. olha, eu tive esse jogo aí no 386. Eu tinha no 486, né? Caramba, hein? Daqui a pouco vocês vão voltar no TK-82 que gravava na memória. Não, meu primeiro foi um AT. Foi AT, XT... Não, foi 286. AT, XT, 286. TK-82 você não teve. Não, e aí 386. Meu sobrinho, aquele destruidor de jogos de botão, e os meus carrinhos de Autorama, ele tinha um TK-82 que a memória era gravada numa fita cassete. Cara, cabia, sei lá o que cabia um kbyte. Não era nada. Eu me lembro. Meu avô tinha uma fábrica, né? Meu pai e meu tio tinham uma fábrica de lingerie aqui em São Paulo. Okay. E tinha um computador que era do meu tio que gostava. Na época, um computador. E eu ficava à tarde lá jogando pôquer. No computador com a tela verde, assim. Não lembro que computador que era. Mas eu ficava à tarde jogando pôquer. Eu adorava. Verde? Devia ser um AT. Não, a Gabriela não tinha nem nascido. A Gabriela nasceu em 93. Ela não tinha nem nascido. Eu morava na Bartolomeu Feio, no Brooklyn. Eu me lembro da Cristina grávida. Nós compramos na Casa Centro, em 48 prestações, um IBM... Aptiva. 486 DX266. G50, pode ser? Pode ser. Monitorzinho bege, tela bege, microfone, caixinha de som. Era um Aptiva. Aí a gente que vendia na TV Mapping também. A gente tinha 6114... Comprei também. Isso eu nunca mais vou esquecer. 611487. Era o nosso telefone que nós tiramos no plano de expansão. E aí virou 561 lá no Brooklyn depois? Não sei que virou, eu sei que era 61. E aí, no Brooklyn eles botaram um 5 na frente. Virou 561. Passada meia-noite para fazer a conexão na AT&T 1800 alguma coisa. E aí o modem fazia aquele barulhinho. De fax. Era um troço revolucionário. Eu olhava para aquilo e falava, cara, não é possível. E eu já era velho. Esse 486 que a gente tinha em casa, a gente tinha o fax modem de 2800. Você é louco. Cara, é brincadeira. Hein? Não precisa ir longe. Aquilo era caro até dizer chega. O meu pai, quando ele tinha... Meu pai tinha no escritório, né? O AT e o XT. Era AT, depois XT, tal, 286. Cara, no XT ele já tinha um negócio chamado videotexto. Que era um negócio que você conectava nos lugares. Então, você quer saber alguma coisa do Detran? Você liga no telefone do Detran, conecta lá no servidor deles e você puxa as informações. Olha aí. Então, a gente ficava puxando placa de carro, né? Porque era isso que... Era isso que era a nossa legal. graça. Eu me lembro uma das primeiras ações, e eu perdi isso durante a vida, porque depois eles foram comprados, acho que pelo Yahoo. O meu e-mail, o meu primeiro e-mail, eu tenho o cartão de visita guardado em caixa de recordação com um número de telefone para onde você ligava nos Estados Unidos, porque como eu vivia lá por causa da Bandeirantes, você deixava recado que transcrevia em forma de fax e vinha nesse e-mail, que era octaviomuniz@rocketmail.com. Olha, puta, que legal. Eu perdi esse e-mail com toda a caixa postal porque o Yahoo comprou a Rocket Mail e desapareceu com o servidor. Normal. Eu fiz tudo o que você pode imaginar. Até nos Estados Unidos eu estava, durante a Copa de 94, fui reclamar isso,
perdi. Eu tenho o cartão de visita, o meu telefone era 1-706-313, alguma coisa. Você ligava, era a minha voz, você falava comigo, vinha transcrito meio errado lá, o caramba, mas você deixava a caixa postal nos Estados Unidos e vinha no Rocket Mail. Que loucura. Que legal demais. Não, isso é demais, né? Você falou do negócio... Rapidinho. Gente, a gente já vai falar de carro corrido. Mas você falou do negócio que eu tava lembrando dessa semana. Todo mundo gosta de nostalgia, não vem com essa, no primeiro... Quantos anos você tem, Paulo? Eu tenho 40 anos. Na primeira... Novinho. Primeira casa que eu morei com meus pais, né? No primeiro apartamento, o telefone era 282-0682. E um pouco antes da gente mudar, virou 3282-0682. E aí eu tava lembrando disso essa semana e até comentei com a Letícia é minha esposa. Eu falei, porra, você lembra que na época, os telefones fixos, você sabia mais ou menos onde a pessoa morava? Pelo prefixo. Pelo prefixo? É isso aí. Coisa que, cara, nunca você... Essa casa... A geração mais nova não vai saber disso nunca. Não. Depois... Até porque eles não têm nem... Otávio, acho que nunca fez uma ligação de telefone fixo na vida. Nunca passou. Quantos anos você tem mesmo? 24. Ah, então... Pode falar, não sai. É novo. Não, imagina. Imagina que ele ia saber disso. Eu me lembro que a minha mãe fala que quando o primeiro telefone deles lá era 429811, depois virou 5429811, depois virou 5542. Isso é Brooklyn, né, que você está falando? Era Moema, depois Brooklyn. É isso aí. Da casa da minha avó, essa do Jardim São Paulo, nunca mais vou esquecer, 298-6803, telefone mais famoso, que dava qualquer dor de barriga na gente, a gente ligava na casa da minha avó. Isso é um troço... Não dá para entender como é que... Não dá para entender que mundo era isso. Na verdade, não dá para entender o que aconteceu. Cara, eu não tenho 100 anos. As pessoas até brincam comigo. Pô, esse aqui brincou comigo. Falou, cara, para de falar essas coisas. Você revelou A, revelou B, o caramba, que parece que tem 100 anos. Eu só tenho 59. Mas isso. O mundo mudou em 50 anos uma coisa que é assustador. Nós tivemos uma evolução em 50 anos. Esse cara adora... Eu vou falar muito dele, né? Ele adora um negócio chamado paradoxo de Fermi, né? Que, aliás, foi ele que me ensinou, né? Que é um puta troço legal que eu já te contei. Sim. Quer saber se isso que a gente está vivendo... Está na linha do tempo, está lá no meio, está à frente do tempo, ou seja, não tem nenhuma civilização que chegou onde a gente chegou. Isso é uma teoria apenas. Depois pesquisem. Claro. Paradoxo de Como Fermi. você mesmo disse, se há civilização. É isso aí. Se houver, nós estamos completamente à frente, super avançado. Cara, nós acabamos de mandar uma missão não tripulada. Ou a gente está muito atrás que a gente não, que os Ou caras conseguem até se esconder da gente. Exatamente. Ou a gente está muito atrás e nós não temos inteligência nenhuma para captar, ou nós estamos na mesma linha dos caras. Então é um troço... Esse negócio dos últimos 50 anos, olha o que nós estamos falando. Eu estou olhando para um relógio ali na cristaleira, eu tenho um parecido, que a minha mãe ganhou de bodas de prata em 72. Cara, quando eu dou corda no relógio e ponho o despertador, que é uma musiquinha... A primeira vez que eu mostrei isso aqui para eles, para não falar só dele, os caras choraram de rir, sentaram de rir, porque não cabe na cabeça do cara dar corda num relógio, discar com badisco no telefone, não entra na cabeça da pessoa. A pessoa fala, não, peraí. Cara, não entra na cabeça dos caras usar relógio de ponteiro hoje em dia. Mas você sabe que é uma coisa... Não usa nem relógio. Não, é porque o celular cumpre muito bem essa função, mas tem a história do relógio smart. Que ele tá aqui o tempo inteiro. Sim. Cara, a minha mulher tá viciada nisso. A Letícia comprou um também. Eu não teria nunca. Eu também não. Mas a Letícia, uma vez, ela estava me contando que uma pessoa que trabalhava com ela, isso já faz um tempo, já faz quase uns 10 anos. Uma chefe dela falou, porra, meu filho de 3 anos, hoje me perguntou, mamãe, o que veio antes, a privada ou o tablet? Caramba. Porque ele nasceu, já estavam os dois ali. Sim. Na cabecinha dele. Sim, tá certo. Você sabe o que a minha filha falou para Vanessa quando ela tinha uns 4 anos de idade? A minha filha Bárbara virou para minha mulher e falou assim: mamãe, no seu tempo o mundo já era colorido? Caramba. Porque a ideia dela era que o mundo passado era PB. Era preto e branco, porque o que ela vê de coisa antiga é preto e branco, então ela achava que o mundo era preto e branco.
Ó, a minha casa Mas de foi a hoje... coisa mais bonitinha que ela falou na vida. A minha casa de hoje é pequena, né? Porque só somos 3, eu, Otávio e a Cristina, então a gente está numa casa de 85 metros quadrados. Mas a gente veio de uma casa, antes do apartamento do Panambi, para nunca mais morar no Morumbi. Já falei isso pro Ale, pelo amor de Deus, por causa do trânsito. Não, e ele tenta me convencer até hoje a mudar pra lá. Nunca mais, nunca mais. Eu não quero Eu que morava ele numa perde mim, casa... pô, pelo amor de Deus. Eu vai morava morar, numa casa enorme Vai na morar lá, Miruna. No comecinho da Miruna. Lá para cima, não é a Sei, parte sei. lá de baixo da Record, é aqui de cima. E a casa tinha um depósito onde eu podia guardar uma porção de coisa. Aí na hora de mudar da casa, a gente foi limpar, porque não tinha o que levar. Tinha muita coisa para jogar fora. Pô, eu joguei fora o meu diploma de operador de telex. Aí operador de telex, o olho Paz, vem daquele como é que você tamanho. viveu depois disso? Aí, aí abriram os olhos desse tamanho, operador de telex. O que é telex? Que catso é isso? Vamos começar aí? do começo. Né? Então presta atenção, era uma máquina de escrever misturada com telefone do tamanho dessa mesa, um pouco menor, Pode passar, Moura. que você digitava tudo que você queria, porque eu trabalhava no Banco Nacional. Aham. Você digitava a ordem de pagamento, saía uma fita furada, Ah, sim. Aham. ok? Sim. Você abria um dispositivo, depositava a fita, fechava, discava no badisco, para quem não sabe do badisco, é onde você enfiava o dedo para girar o telefone. Discava, o cara atendia no Rio de Janeiro, aí você disparava um sino para o cara saber que era. Apertava um botão que era um sino, para o cara saber que era uma ordem de pagamento. Aham. Quando o cara dava do outro lado ok, escrito, você disparava aquela fita com a ordem de pagamento. Eu sou operador de telex formado. Eu tinha o diploma que foi jogado fora, como tinha diploma de datilografia, Sim, que era sim. obrigado para trabalhar. É. Eu comecei a trabalhar no Banco Nacional com 13 anos. Em 1977, você era obrigado a ter isso. Pô, imagina os caras deitando em mim, né? Imagina os caras deitando em mim. Passagem aérea. Pai, qual foi a primeira vez que você viajou? Real Aerovias Brasil. Com seu avô para Brasília em 69. O bilhete com a letra da minha mãe. Primeira viagem do Leandrinho, né? Não era para estar bonito. Para Brasília, visita, o caramba. Bom, vamos, peraí. Vai, parou, vai. Não, ser vamos passado, começar. Não, vai agora viajar. você vai ter que explicar essa história. Cartão de crédito. Que você Ah, passava... bom, passava na máquina, assim, Passava Essa era a na melhor má- coisa para estourar limite. É. Pô, me acabei, cara. Você passava no shopping, passava em 10 lojas gastando tudo. Não, e quando ia pela dia Europa, seguinte- querendo acompanhar o Luciano do Vale com os American Express. Jesus, Ah, oh, nossa meu Deus. senhora. Aí Meu doía. Deus. Aí doía. Vai, Bom, tem peraí, que explicar. vamos lá. Deixa eu só voltar uma coisa. Agora você vai ter que explicar. Talvez a gente precise explicar como você foi parar pós-jornalista, como você foi parar em locução. Bom, então, eu sou de uma família de Porque jornalistas. como você era jornalista, Leandro? Não, sempre. Já virou? Já, sempre. Desde sempre. Por quê, então? Então conta isso. Então, é assim, eu sou de uma família de cronistas esportivos. Tá. Sem ninguém jornalista. Sim. Cronistas esportivos. Então, vem lá do... Meu avô veio da Itália, ia fundar um jornal no interior. O navio da frente veio a família, de trás veio o maquinário. Afundou, perdeu o maquinário todo. Puta. Só descobriu depois de 6 meses, virou caixeiro viajante para sustentar a família, um monte de criança. E ficou sempre com essa ideia na cabeça. Caraca. Aí o meu pai teve um monte de irmãos. O primeiro dos irmãos do meu pai é o precursor de todos nós. Mas o na teu crônica pai nasceu na esportiva. Itália, Brasil. Brasil. Só meu avô Pipino, falei dele ontem, meu avô Pipino nasceu na Itália em Cosenza. Você sabe que o Por isso- meu tataravô também é de Cosenza, mas beleza. É mesmo? É Schifini e Jesus Penino. amado. Como é o sobrenome? Schifini e Penino. Não, a gente não tem. A gente tem Casale, Bruno... Só faltava dois Le- sem parentes. Pelo amor de Descobriram Deus. o podcast. Não, tomei um susto. Lepiani, tem um monte de... Bom, então, Ele era comendatore mesmo lá. Ele era comendatore pelo não, o vô governo. Pepino não era nada. O teu? ele Não, era, meu não, aqui. Ele já era rico lá e ele veio pra cá e não. ficou rico aqui. O vô Depois Pepino- perderam tudo, né? Porque as gerações seguintes vão perdendo tudo. E O só vô sobra Pepino dívida. era Durango Kid completo, veio pro Brasil para ganhar a vida. Tinha Não, mas esse ele sonho, trouxe não conseguiu. a maquinário que ele perdeu. Aí, é isso aí ferrou. Aí ele teve um monte de filho. O precursor nosso na comunicação esportiva, sempre, imprensa esportiva, é meu tio Bruno Sobrinho. Meu tio Bruno Sobrinho foi para a Rádio Bandeirantes quando ela chamava Emissora Paulista, que quem cuidava era o irmão do seu João Saad, o seu José Saad. Meu tio era o diretor de esportes. Ele chega na Emissora Paulista, que depois virou Bandeirantes, acho que em 1940, mais ou menos. Ele fica durante um grande tempo, ele era um cara que vendia muita publicidade.
E aí ele contrata um cara chamado Edson Leite, que foi um dos maiores locutores da história da Rádio Bandeirantes. Aí, junto com o Edson Leite, meu tio Bruno Sobrinho, já falecido, faz na Rádio Bandeirantes a Copa de 1950. Outro dia o Milton Parron pegou lá o acetato, colocou para rodar no Memória Bandeirantes, o Edson Leite narrando, meu tio dentro do campo, no Maracanã, fazendo reportagem. Aqui está o Jair da Rosa Pinto, vai tocar o hino nacional brasileiro. Muito bem. Eu devo ter puxado meu pai. O meu pai era o mais jovem dos irmãos. Tinha meu tio Bruno, depois um monte de gente, e meu pai lá no cantinho. Quando meu tio estava em São Paulo e já era artista de rádio e tudo, meu avô Pepino, o velho avô Pepino falou, não dá mais para segurar ele em casa. Ele bateu no padre no Colégio São Luís, internado em Jabuticabal, ele quer pegar as freiras, não dá mais. Ou leva ele embora para São Paulo. Mas ele tinha conseguido alguma? Não, acho que não sei, nunca me contou. Leva ele embora para São Paulo, porque eu vou matar ele. É o que vai acontecer. Aí o meu tio Bruno pega meu pai, o primeiro Otávio Muniz, o Leandro Bruno, original com 13 anos, e leva para São Paulo. Isso aí é 1941. Tá. Aí vivia com meu tio era o ídolo dele, caramba. E ele dando trabalho, madrugada, noitado, caramba. Falou, pô, precisa arrumar um emprego para ele. Você quer ser radialista que nem eu? Ele falou, quero. Aí ele falou, tá bom, vou te arrumar um emprego. Vocês já foram alguma vez no Ponto Chique do Largo do Paissandu? Claro. Nunca. Em frente da igreja. Eu tenho morro de vontade. Então vai lá, porque aquilo tem um monte de história, inclusive essa. Aí eles vão jantar no Ponto Chique do Largo do Paissandu. Meu tio Bruno Sobrinho, meu pai Leandro Bruno, Egas Muniz, um escritor muito antigo, teve coluna no Diário da Noite, e Otávio Gabus Mendes, pai do Cássio, pai do Cassinho e avô do Cassiano. Sim. Não tinha televisão. Eles eram os artistas, andavam de chapéu, chegava, todo mundo sabia quem era. Esse é o Bruno da Rádio Bandeirantes, o caramba, da emissora paulista, os caras do escritor. Aí, meu tio tinha arrumado um emprego para o meu pai na Rádio Cosmos, com K, para ele fazer um programa chamado Rádio Baile, uma vez por semana. Rádio? Baile. O moleque vai fazer o Rádio Baile, arrumei para ele. Rádio Baile. Aí os caras, pô, que legal, não sei o quê. E aí começou a discussão. Eu já imaginei um globo girando assim. Chamar ele de Rádio... Rádio Cosmos apresenta Rádio Baile com Leandro Bruno. Não vai virar. Nós precisamos arrumar um nome para ele. Era a época que os pseudônimos, que hoje é nome social, estavam em voga. E Leandro Bruno não tem nenhum problema o nome, veja só, né? Só não é radiofônico. Exato, só que Otávio Muniz dá um glamour, né? Dá vamos dizer assim... Dá um toque. Tem um peso legal. Dá um toque de quatrocentão, né? Assim? Não, e é sonoro, né? Aí eles estão na mesa, sentados lá no Ponto Chique, que existe até hoje. O garçom que já conhecia, eles eram habituês lá toda noite, tomar cerveja, comer. Vem do lado e falou: seu Bruno, posso dar uma sugestão? Tô vendo que o menino também vai pro rádio aí e tudo. Vocês não criam um nome para ele, que é o primeiro nome do seu Egas, o primeiro nome do seu Mendes e o segundo nome do seu Egas? Fica Otávio Muniz. Pô, Otávio Muniz? Otávio Muniz é legal. Tira o C, fica Otávio direto, e troca o Z do Egas por S. E assim nasce o nome do meu pai em julho de 46. Em julho de 46, nasce o nome Otávio Muniz. Tudo isso que eu estou contando aqui está no livro da história de Jabuticabal. Porque meu pai e meu tio nasceram em Itaiúva, moraram em Jabuticabal. Meu tio foi dono da Rádio Clube de Monte Alto, que é do lado. Tá lá. Aí veio. Então, veio o Muniz. E o Muniz veio. E o Muniz fez muito mais sucesso que o irmão dele. Então, Jabuticabal não produziu só Luana Piovani, já tinha produzido antes. Produziu o Raul Tabajara. Também. Pelo amor de Deus. Jabuticabal é um poço de gente importante. Atenas brasileira. Sim. Muito bem. Aí, meu pai vai para o rádio, vai para a Rádio Cosmos, depois muda para a Rádio Tupi, que era a SA Rádio Tupã, e aí ele vai para a Jovem Pan. E na Copa de 50, os dois são adversários dentro do campo. É a única história que se tem notícia de dois irmãos, repórteres de rádios concorrentes. Meu pai pela Pan-Americana com o Pedro Luiz, final da Copa de 50. Meu tio na Bandeirantes com o Edson Leite. Os dois dentro do campo lutando pelas suas audiências. Isso nunca mais vai acontecer. Primeiro, porque repórter não entra mais em campo. Sim. Segundo, que nunca aconteceu. Isso é uma história absolutamente fora de propósito. Que então, maluco. Na Jovem Pan, Copa de 50, tudo que você ouvir, Pedro Luiz e meu pai. Na Bandeirantes, Copa de 50, tudo que você ouvir, Edson Leite e meu tio.
Quando termina a Copa de 50, meu tio se arranca, vai embora, compra a Rádio Clube de Monte Alto e meu pai fica. E vira a estrela da família. Jovem Pan, Corinthians em Marcha, porque os programas esportivos no passado eram quarto de hora. E o papai fazia das 15 para 7 às 7 da noite, Corinthians em Marcha e vai. E o papai só teve um emprego, Jovem Pan ou Corinthians. Ele morreu assessor de imprensa do Corinthians. Bom, aí passa o tempo, o meu pai... E era corintiano? Doente. 500 Copa do Mundo, caramba, não sei o que lá. Podia torcer para um time bom. Aí teve o meu irmão mais velho, teve o segundo irmão. Aí quando vem, o meu pai vai viajar com o Santos e com o Corinthians e fica 145 dias na Europa. Ele começa com o Corinthians e pega o Santos. Que ano era isso? 63. Pô, já Os times brasileiros faziam excursão para o exterior. Sim. Até porque esse Quantos, já é o Santos quantos Pelé. irmãos você tem lá, no europeu? Posso contar essa história aqui. Tem? Não sei, mas é uma história. Tem uma história. Aí meu pai volta com a delegação do Santos para o Brasil. Modesto Roma, pai deste que foi presidente agora do Santos, fala, Maurício, 5 meses sem ver sua mulher, faz o seguinte, eu tenho o Hotel Tussan em Santos, que não existe mais, vai lá passar uma semana. E ele foi. E aí esta beldade surge no Foi universo. fabricada. Olha aí. Julho de 63. Eu não sou santista e pelezista por pouco. Caramba. Aí foi embora e eu vivia grudado com ele, porque ele era Leandro Bruno, não era Otávio Muniz, e eu sou Leandro Bruno filho. Eu era o último filho homem dele, porque depois minha mãe cortou e jogou para os cachorros. O cara tinha 42 anos quando eu nasci, então eu era... que naquela época os homens exibiam filhos depois de 40 anos como troféu. 42 anos, tô tranquilo. Sim. E ele era famosão, metido a bonitão e andava comigo colado. E isso foi. E aí nós mudamos para o interior. Ele aposentou da Jovem Pan, nós vamos para São João da Boa Vista. Águas da Prata, na verdade, para morar. Quando ele pisou em Águas da Prata, foi a primeira casa que ele comprou na vida. Ele pisou, a Rádio Piratininga de São João da Boa Vista descobriu que ele estava lá, chamou ele. Otávio Muniz mora em Águas da Prata, chama o cara aqui. Aí chamou, e eu junto com ele sempre. Sentamos, a mulher falou, Orminda Cassiano de Carvalho, a diretora da rádio, falou, senhor Muniz, o senhor tem que vir trabalhar com a gente para brilhantar o futebol de São João da Boa Vista. O Palmeiras de São João da Boa Vista é camisa preta e branca, pouca gente sabe disso, a Esportiva São Joanense, isso aqui. Ele falou, tá bom, ele estava aposentado, né? Mas ele sempre atrás de dinheiro. Ele falou, tá bom, eu vou. Eu falei, o senhor quer ganhar quanto? Ele falou, nada. Eita. Nada. Então ele não estava tão atrás de dinheiro. A única coisa que eu quero é que vocês contratem ele de repórter. O ele sou eu. Eu tinha 13 anos. Que legal. Eu olhei pra cara dele. Nunca tinha combinado isso comigo, nunca tinha falado nada. Eu gostava de Mas fazer... você já tinha trabalhado na rádio. Não tinha nada. não. Nada. Ou seja, Eu fazia brincadeira na vitrola, narrava futebol por causa dele, mas coisa de criança Sim. não tinha. Que legal. Nunca pensei nessa história. E que o irmão dele fez com ele fez com você. Exatamente. Ele me fez repórter de rádio. Aí nós estamos indo embora para casa e ele controlando tudo, né? Não era hoje que você fala para a Bárbara uma coisa, ela fala, pai, peraí, com 7 anos que eu vou pensar. Não tinha isso. Aí ele foi falando, você vai ser Otávio Tatá Muniz, os caras só vão te chamar de Tatá Muniz. Quando eu morrer, você adapta o nome, coloca o C entre o O e o T, troca o S pelo Z e faz um favor para mim. 13 anos. Foi o quê? Que favor? Falei, se um dia você casar e porventura você tiver um filho homem, você coloca o nome Otávio Muniz nele. Falei, meu, você é louco. Olha o cara ali. Que Você demais. é maluco, velho. Como é que você fala um negócio desse pra mim com 13 anos? Primeiro, eu não sei se eu vou casar. Segundo, se eu casar, não sei se a minha mulher vai deixar. Mas sem pressão, tá? Terceiro, se ela deixar, não sei se eu terei filho homem. Como é que eu vou prometer uma coisa dessa? Mas tá bom, tá registrado. E foi. Aí ele morreu em 86, vai fazer quase... Daqui a pouco faz 40 anos. Caramba. Quando a Cristina ficou grávida pela última vez, porque o Otávio é meu último filho, cortou e jogou pros cachorros também, eu falei para ela, A Suzy vai fazer posso amanhã. pedir um favor? Pode, claro. Posso dar um nome pro menino, que a gente já sabia que era menino? Falei, poxa, eu tinha pensado em Pedro Henrique para homenagear meu avô e tudo. Falei, deixa ele chamar Otávio Muniz. Falei, como assim? Que Otávio não tem nada a ver, você é Bruno, eu sou Venzi. Vai chamar Otávio Muniz. Eu fiz uma promessa pro meu pai. Muniz é nome, não é sobrenome. Pronto. Aí teve uma ação em cima disso, que eu não vou contar aqui qual foi, porque é uma coisa muito séria, e eu não vou dividir isso com ninguém. Só o pessoal de casa sabe. Sim. Coisa boa, foi ótimo o que aconteceu. Mas é uma coisa muito séria, muita gente não acredita e tudo. Aí ela falou, tá bom, pode ir. Aí
Que legal. A Beldade nasceu em 10 de fevereiro de Beldade, 99. É o único Octávio Muniz de Octávio verdade. Muniz Quando eu de fui no verdade. cartório, que eu sentei com ele devia ter uns 8 dias, o cara falou, a cartorário é tudo antigo, né? Aham. Como é que o menino vai chamar? É Otávio Muniz Bruno Venze, senhor. O cara parou, olhou pra mim e falou, como? Eu falei, Otávio Muniz Bruno Venze. Ele falou, por que ele vai chamar Otávio Muniz? Eu falei, porque ele é filho do Otávio Muniz, que sou eu, e neto do Otávio Muniz. Aí o cara baixou o óculos e falou, você é o Tata Muniz da televisão. Meu Deus do céu, seu pai no Corinthians em marcha. Caramba, que legal. E aí, quando aí, para completar, porque eu já falei demais, quando ele fizer 47 anos, porque ele nasceu em 99, ele fará 47 de idade, eu não sei se eu vou estar aqui, e já pedi para ele, faça uma puta de uma festa, porque seu nome vai completar 100 anos. Olha aí que legal. Ó, que legal. Essa é a história do nome, e assim eu vim parar na comunicação. Que loucura. Eu posso fazer só uma pergunta para você? Você pensou quando você começou a Não, mas trabalhar agora você vai ter que vir aqui responder no microfone, cara. Ele é bom de microfone. Quando você começou a trabalhar, você em algum segundo pensou em colocar, falar pro pessoal, me chame de Leandro Bruno, por favor? De maneira alguma. Porque, pô, ia ser engraçado, pelo menos. Porque você ia assumir um nome artístico que, na verdade, é o nome verdadeiro do seu Não pai é? e do seu avô. Seria um bom plot twist, mas... Mas pra você ter... Teu avô ia ficar bem chateado. Você carregar um nome desse com uma pressão dessa, não tem condição. Você tem que usar o nome Otávio Muniz até porque tá no RG. Justo. Imagina o orgulho desse cidadão vendo não sei, um jogo do Corinthians, que é um bom time, mano. Eu vi você falando Não, mal. tô sacaneando, Imagina ele vendo um jogo narrado pelo Corinthians com o nome Otávio Muniz. Eu ia revirar no túmulo, ia sair pulando, ia desescavar o túmulo do querido Otávio Muniz, não é? Ele não viu o avô, né? Ele não conheceu o avô. Ele só conhece a história, porque o avô morreu. Valeu, obrigado. Antes dele. Ele gosta disso. Hoje eu sei da pressão que o nome exerce em cima dele. A gente não tinha essa noção. Eu nem sei se isso fez bem para ele, porque é pesado. Se bem que a geração de 25 para cá, que é a dele, não conhece. Porque eu deixei o Show do Esporte em 97. Faz 26 anos. Então, os caras de 40 ainda lembram, mas os de 25 não. Mas ele gosta desse negócio, ele tem experiências positivas, ele já narrou futebol comigo. Ele dirige as nossas coisas do canal de TV por assinatura, que é a nossa programadora, agora não é mais canal. Quando ele pode, tem tempo, o emprego dele permite. Mas ele é o único Otávio Muniz de verdade. Essa aí, a não ser que ele mude o nome... Não vai. Você percebeu, né? Eu acho que não. Acho que Você não vai rolar. percebeu que ele não vai. rolar. Olha, se você fizer muita desfeita pra ele, ele vai manter o nome por causa do seu pai. É isso. E os caras me chamam de Tatá. É difícil alguém que me chame de Otávio Muniz. Muito difícil. É o Tatá. Todo mundo me chamou de Tatá. E essa aí é um pedaço da história, cara. E é isso. Eu carreguei um fardo pesado do meu pai, porque primeiro o nome era grande, veio grande. E eu dupliquei o nome. Por quê? Meu pai fez televisão, mas muito pouco. Meu pai inicia os videotapes da TV Record, porque Jovem Pan e Record era uma empresa só, Emissoras Unidas. Ele inicia os videotapes, mas a televisão era incipiente. E quando ele deixa as empresas, que é 6, né, que ele se aposentou, a televisão também era incipiente ainda, com futebol. Quando eu vou para o Show do Esporte, que foi a época de ouro da minha vida, eu faço catapultar o nome. Então, hoje não existe mais confusão. Quando eu estava na televisão, existia. Pô, será que esse Otávio Muniz que está aí, aquele que a gente ouvia no Corinthians em Marcha hoje, eu suplantei, eu tive a honra, eu tive o orgulho de suplantar o meu pai em cobertura, em fama, em audiência, que é um negócio que é difícil de acontecer, cara. Ontem nós falamos na transmissão do Álvaro José. O Álvaro José, ele não calça nem o chinelo do Álvaro Paes Leme, o pai dele. A gente citou outra pessoa ontem, que foi quem? Que era um artista de televisão, que é pai de um cara de quem a gente estava falando. É difícil isso. O Mauro Betting, por exemplo. Não, o Mauro Betting perto do seu Joemir, pelo amor de Deus, o Mauro é craque, mas o seu Joemir era uma coisa Não, fora ele era, para quem o conheceu pessoalmente, como eu, ele era um cara especial, né? Ele era um cara daqueles que onde ele entrava, ele iluminava o ambiente, assim. Ele era um cara
totalmente fora da curva. Completamente. Ele era um cara diferente. E, veja, um jornalista, economista, né? É um negócio que não é para acontecer, teoricamente. Mas o cara, por onde ele passava, era um negócio... Ele era um show, ele era uma entidade, né? O João Mirbetti era um cara... Ele jogando tênis com o meu avô no clube, velho. Ele jogando tênis. Você passava na quadra... Opa, olha o João Mirbetti ali. Porque ele era uma... É isso, parecia que tinha uma luz em cima dele. Você vê... Existe uma expressão no futebol que a gente usa para um monte de coisa, que é o Pelé e o Zoca, né? O Zoca era irmão do Pelé. Nós falamos de Juca e André. Nós falamos de Juca e André, mas não era isso que eu queria lembrar. Eu queria lembrar a televisão depois, né? Que eu fui em tanta televisão esse fim de semana que eu me esqueci. Eu tô na mesa redonda da Gazeta ontem, o Alberto Helena Júnior foi lembrar que do meu lado estava sentado o Alexandre Silvestre, neto do J. Silvestre. Cara, que foi uma coisa fora do comum. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Você não ser o Zoca é muito difícil. O que aconteceu comigo é um negócio absolutamente fora de qualquer curva. Porque meu pai... Cara, meu pai nos anos 70, eu entrava com ele no estádio de futebol, os caras passavam a mão nele igual Buda, só para pegar nele, para saber quem era o cara. Ele era contracapa de manchete esportiva, de revista da Gazeta Esportiva, todo dia, dava autógrafo, as mulheres tiravam um lingerie, para lembrar a fábrica da tua família, tiravam um lingerie para ele autografar na porta de rádio. Sabe, era uma coisa... Então isso era um troço inimaginável. Como é que um Zé E ele não era Mané nenhum galã de TV, de novela, nada disso. Era um cara da rádio. Cara do rádio. Mas é que ele Isso é numa difícil de época de acontecer. ouro da rádio. Não, é também, época de ouro do também. rádio. Isso é difícil de acontecer. E eu honro ele todos os dias. Tenho uma puta saudade do Gordo. Se ele tivesse aqui, esse cara ia receber beijo molhado perto da orelha todos os dias e ia andar tiracolo. Imagina ele com o Neto Otávio Muniz de verdade no jogo do Corinthians. Cê é Eu fico louco. só imaginando o que ia acontecer. Cê é louco, E ele é corintiano mais doente que eu. Eu sou doente, mas ele é mais doente. Mas o seu pai bocudo ontem falou que a porra do Corinthians ia perder de 2-0 do Cruzeiro. Gols de quem que eu falei? Matheus, Vital e Ramiro. Eu falei que eu Falou. Perdeu? Não perdeu, né? 2 a 1. Tá vendo? O puta pé frio que Pô, o seu mas, pai é. vamos Até lá, quando né? ele fala que o Corinthians vai perder, o Corinthians O ganha. Corinthians tá numa fase meio ruim, mas o Cruzeiro, perder do Cruzeiro, eu acho que tá... Mas é que ele falou, tem 2 ex-jogadores do Corinthians lá, os 2 vão fazer gol na gente. Na verdade, tinha lei do 3, eu ex, esqueci lei do do ex. Richard. Tinha 3, Bom, nós desviamos completamente. Completo. Me perdoem. Não, mas é- Não, é Aqui porque aí eu aqui é quero pra- agora eu quero que você É continue. pro Depois, assunto fazer curva. Você falou do Depois- negócio do narrador, né? não, depois da rádio lá. Depois, como você Tá. deu start com 13 anos. Isso, Rádio Piratininga. Como é que você veio para São Paulo e começou? Aí vai, ele tá aqui. Aí vai, eu trabalho na Piratininga, em São João da Boa Vista, depois na Mirante FM da mesma cidade, volto para Piratininga, e aí ele sempre precisando trabalhar, é convidado para ser, ele é meu pai, convidado para ser assessor de imprensa do Corinthians. E ele vem para São Paulo. 83 ganha o Roberto Pascoal a presidência, o cara é amigo dele. O Corinthians tinha acabado de ser Vadielu, campeão. essas coisas. O Muniz quer ser o assessor de imprensa? Venha. Quero. Ele veio. Ele veio e desmontou tudo que a gente tinha armado. Por quê? Nós estávamos no interior, com uma vida controlada. Minha mãe já estava doente, a gente não sabia. Ela e ele com 500 anos de casamento. Foi uma disrupção pesadíssima. Muito bem. Quando ele chega aqui, qual é o grande objetivo da vida dele? Trabalhar para ganhar dinheiro no Corinthians e sair discando no telefone para ligar para os amigos. Ó, meu filho é repórter no interior e eu preciso trazer ele para São Paulo. Tá. E o disco sai rodando. Aí chega na Rádio Record, que vai montar uma equipe em 84. Record a 1000 pelo Brasil com Oswaldo Maciel. Ele arranja para eu ir testar. E eu venho. Só que eu venho e peço demissão do trabalho em São João da Boa Vista. Por quê? Porque subi o salto, né? Pô, sou filho do Muniz, já aconteceu o que aconteceu, eu tinha 18 anos. Eu vou Tô ser indo pra contratado. São Paulo. Vou ser contratado. E o dono da rádio, Piratininga de São João da Boa Vista, que é meu amigo e irmão até hoje, Oscar Castelão, falou, Ele era amigo do cara do Corinthians, ele ligou lá e falou, não, do ele cara falou, da rádio. Ele falou, pede Record. férias, vai fazer o teste. Se der tudo certo, você volta. Não. Olha que se você for desse jeito que você está falando, pedindo emissão, se você tiver que voltar aqui, você não tem mais programa, não tem nada. Você vai ter que começar tudo de novo. Eu falei, para de bobagem, tá vendo isso? E vim. E fui bem no teste. E fui reprovado. Sérgio Cunha me chamou na sala, falou, você foi muito bem, mas você é muito novo ainda. Você vai ter que rodar um monte de rádio para chegar na Record. Isso é na Miruna, literalmente no prédio da Record na Miruna. Aí eu desço no orelhão, na porta da Record, ligo para ele no Corinthians, no telefone dele e destruo meu pai. O que eu falei pro meu pai, nos fala para um cachorro.
Se arrependimento matasse, obviamente eu estava debaixo da terra. Mas você tinha 18 anos, né? Aí ele falou assim, você acha que eu conheço desse negócio aí? Conheço, né? Dá um tempo, porque eu tenho certeza que isso aí vai dar certo. Você não está nisso por acaso, eu não te pus aí por acaso. Aí eu volto para São João da Boa Vista, vou virar repórter de novo. Não deu 3 meses, ele liga, a radiodifusora do Brasil quer fazer um teste com você. O jogo é Ferroviária, Ituano e Corinthians. Eu vim. Aí eu passei no teste, fiquei. A difusora virou Tupi, Super Tupi. Dali eu fui para a Gazeta, sempre contratado. Ele morre. 14 de setembro de 86. Ele foi velado no Parque São Jorge. Tinha 10 mil pessoas na fila na Rua São Jorge para ver o caixão dentro do Parque São Jorge, na capelinha. Cara, porque lá tem uma capelinha. E aí os caras deram para minha mãe de presente, que está comigo, que só ele põe a mão, e só em final. A bandeira que nem o exército americano. Sei. O cara dobrou de bico, linho com o símbolo do Corinthians, e deu para minha mãe a bandeira. Cara, aí o meu chão acabou, né, Paulo? Lipe. Eu falei, pô, acabou. Acabou, porque eu sou só isso aqui por causa dele. Uhum. Eu Mas também, aí você teve que... continuava moleque, né? Tinha 22 anos. Aí eu voltei para trabalhar. Nesse dia o Corinthians ganhou do Ceará de 6-0, que jogou de tarja preta. Casa Grande fez homenagem pro meu pai e tudo. Casão é meu amigo. Aí passa o tempo. Aí chega dezembro de 86, fevereiro talvez. Dezembro para fevereiro. Naqueles meses ali, entre 86 e 87. O Pedro Luiz era meu chefe. Pedro Luiz, aquele da Copa de 50 com meu pai. Sim. Era meu chefe. Luiz Roberto era dessa equipe. Sei. Oswaldo Pascoal. Só Paulo Roberto Martins, o Morsa. Era uma puta equipe da Gazeta. O Pedro Luiz me chama e falou, infelizmente está demitido. Eu falei, senhor Pedro, pelo amor de Deus, eu tenho que cuidar da minha mãe. Minha mãe está doente. Ele falou, não, calma, não precisa começar a chorar. Você está demitido, mas já está contratado. Antes do seu pai morrer, ele e o Darcy Reis, nós acertamos a sua contratação. Saia daqui agora, vai no RH, os caras vão dar baixa na sua carteira e amanhã se apresenta na Rádio Bandeirantes que você é o novo repórter da Rádio Bandeirantes. Caramba, bicho. Aí eu falei, como? Ele falou, e aqui você ganha 80 milhões de cruzeiros, lá você vai ganhar 120. Eu nem conhecia a mãe dele ainda. Caramba. Eu falei, não, você não está falando sério. Ele falou, eu acertei tudo com o seu pai antes dele morrer. Ou seja, o seu pai te colocou... Meu pai armou tudo, cara. Aonde ele começou. O meu pai armou tudo, velho. Que loucura. O meu pai armou a porra toda. Aí vou eu para a Rádio Bandeirantes. Quando eu chego naquilo, eu olho o Fiore Giliotti sentado na cadeira. Eu escutava no rádio, na onda curta. Quando você era molequinho, né? Eu falei, cara, eu tô na Rádio Bandeirantes. E aí eu fui pro Screte do rádio, que pouca gente sabe que eu comecei nas empresas do Grupo Bandeirantes pela rádio. Faço o Pan-Americano de 87. Aquela vitória estrondosa do Oscar. Faço a Olimpíada de Seul em 88. Fico 90 dias viajando. Isso como repórter. Repórter. Rádio. Em 89 faço a entrevista exclusiva com Maradona na Copa América, porque eu fui cobrir a Argentina. Desculpa, como ele era? Porque todo mundo que fala que conheceu... Cara espetacular. Que ele era um cara gente boa. Só que você precisava ter referência. Então no Maradona qual era a referência? Dizer que você era amigo do Rivelino. Diego, sou amigo do Rivelino, precisava fazer 2 perguntas. Rivelino tiene la zurda mais linda que existe, que é a esquerda. Né? Aí fiz isso na Copa América de 89, fiz a Copa de 90 da Itália pela Rádio Bandeirantes. Eu era o único cara que tinha uma segunda língua. Eu falo espanhol fluente, que é a minha segunda língua. Deveria ser inglês, mas não é, porque eu sou um vagabundo de primeira. Graças a Deus ele fala. Cada vez que eu vejo ele falando inglês, eu rezo. E quando esse aqui fala inglês, eu rezo. E tem que falar inglês, mas eu não vou também fazer mais esforço. Quando acabou a Copa de 90, o Fiore me chamou. Olha, você foi ótimo, você foi maravilhoso. Tá aqui o bônus, até a Bandeirantes vai te pagar o bônus, o caramba. E eu falei, tá bom, Fiore, só que é o seguinte, eu não vim aqui para ser lateral esquerdo, cara. Eu vim para usar a camisa 10. O que vai acontecer comigo? Eu tinha 26 anos, tinha casado já com a mãe dele. Ele falou, você vai ter que esperar. Pô, tá o Ligeirinho aí, que já morreu. Tá o Roberto Silva, que já morreu. Tá o Cândido Garcia, que já morreu. Tá fulano, tá Beltrano, tá o Flávio Adalto. Você precisa esperar, você vai continuar fazendo o terceiro jogo. Espera a sua vez. Espera a sua vez. Eu falei, tá bom, não vou esperar. Como assim não vai esperar? Ele olhou com aquela cara. Eu falei, não vou esperar. Eu vou pedir demissão e vou embora. Não faça isso, você acabou de casar, Fiore. Eu não vou ficar aqui.
fazendo o jogo do 15 Piracicaba, com todo o respeito, da Portuguesa, não vou. Você acabou de falar que eu estraçalhei na Copa do Mundo, fiz entrevista com o Luca de Montezemolo exclusiva, lançamos o carro novo da Fiat, que o cara era presidente e presidente do comitê organizador da Copa. Não vou. Não, pensa bem, saí da sala esquentadinho, né, moleque? Saí da sala e foi embora. A mãe dele já trabalhava na Bandeirantes, nós nos conhecemos na Bandeirantes. Ela é publicitária, jornalista, como eu. Ela era produtora do Cara a Cara da Marília Gabriela. Estou saindo da Bandeirantes nesse dia e ela tá chegando para bater o cartão de ponto. Aí ela me viu com aquela cara cabrunhada. O que aconteceu? Eu falei, vou pedir demissão, vou embora da rádio. Não, pelo amor de Deus. Você pode voltar para lá? Pelo amor de Deus, nós vamos agora mudar. Não faça isso, né? Não faça isso. E outra, que você não sabe, acabei de encontrar o Flávio Prado aqui no corredor. Falei, tá, isso aí tem a ver o quê? Falou, ele acabou de pedir demissão da televisão para ir para a Jovem Pan ser comentarista, onde ele está até hoje. Eu falei, tá, e você está falando isso para mim por quê? Ele falou, por que você não vai pedir para fazer um teste na televisão para o Luciano do Vale? Falei, teste na televisão com esse nariz desse tamanho? Ela falou, você não vai fazer... Eu não vejo problema nenhum. Olha lá. Nenhum. Ela falou, você não vai fazer novela, você vai fazer reportagem. Aí eu fiz uma semana de teste, saí um dia com o Datena, um dia com o Roberto Cabrini, um dia com o Andreoli, um dia com o Eli, um dia com a Simone Mello. Só com gente ruim que ele saiu. Aí na sexta-feira, 22 de setembro, eu fui contratado de 90 e estreiei no domingo, 24 de setembro, Palmeiras e Goiás em Goiânia, no Serra Dourada, com Silvio Luiz e Juarez Soares. Que nessa época não era muito diferente de fazer a Portuguesa, né? O Palmeiras nessa época tava... 2 gols de Careca Bianchese. Palmeiras ganhou o jogo. Ganhou o jogo. E aí a Band não tinha TV por assinatura, né, gente? Não tinha Band Esportes, não tinha Sport TV, tinha ESPN. A gente dava 30, 40 pontos 3, 4 vezes por semana. Aí você calcula o que aconteceu. Aí o Luciano gostou do meu trabalho, se afeiçoou a mim, chega na final do Brasileiro de 90, Corinthians e São Paulo, o Luciano me escala com o Datena para fazer reportagem. Que legal. Maior audiência sem fração da história da Bandeirantes. Que com fração é Corinthians e Vasco em 2000. 53,3. Que é quando o Ibope tinha fração. Sem fração é Corinthians e São Paulo de 90, 16 de dezembro, 53 pontos de audiência. Corinthians 1, São Paulo 0, mais da metade da população assistindo. Gol do Tupanzinho, eu e o Datena, eu fazendo Corinthians, o Datena fazendo São Paulo, a gente medindo o gol com o treino Starret e tudo. Tupanzinho, meu. No dia seguinte eu vou no shopping passear com a minha filha mais velha. Eu fui retirado do shopping pela segurança. Imagina o que aconteceu. Eu não tinha dimensão. Caramba. Imagina o que era isso. E assim nós fomos anos seguidos. Aí o Luciano virou meu amigo, meu confidente, meu afilhado de casamento, meu parceiro, meu sócio. E aí nasce o locutor. Em 99 eu vou para dirigir a TV Pernambuco, agora respondendo a sua pergunta. A convite do Luciano do Vale, e lá ele falou, acabou a carreira de repórter. Está encerrada. Vai fazer esse campeonato pernambucano agora, que nós compramos só lá, regional, para Pernambuco. E a partir do ano 2000 você vai virar narrador. Eu vou te treinar. Que demais. Acho que era um treinadorzinho mais ou menos, Né? E é isso. Então em 2000 eu viro narrador efetivamente. Então são 24 para 25 anos da carreira de narrador. E em 2000 eu faço a primeira corrida. E não foi com o Luciano. Indy. Foi na DirecTV 339 com Roberto Figueroa, em Las Vegas. Caramba. Eu viajava de Pernambuco para os Estados Unidos, ou para Miami, ou para Las Vegas, ou para Caracas, porque a televisão não tinha mais direito de nada, né? Nós perdemos o direito de tudo em Pernambuco. Os caras comeram o Luciano pela perna lá, fizeram um rolo com a televisão. E eu era empregado do Luciano, mas não tinha o que fazer no fim de semana, não tinha mais jogo. Então, sexta-feira, pegava o avião, ou descia em Miami, ou em Las Vegas, ou em Caracas. Fazia 3 eventos para a DirecTV 339. Foi o primeiro canal dedicado para o Brasil vindo de fora, depois veio a PSN. E ganhava $1.000 por transmissão, entregue no envelope depois do aeroporto. Mesmo que não tivesse corrida. Porque teve uma Indy que Texas. Nevou. Não, teve uma no Texas que foi cancelada. Não, teve uma que nevou, me lembro. Os pilotos ficavam enjoados, não conseguiam correr. Muito bem. Nevou e não teve. O cara pagava. Era um cara, um super produtor. E aí foram as primeiras vezes que eu fiz automobilismo, NASCAR, Indy, golfe. Legal. Eu contei para ele, eu fiz torneio severiano. Isso foi em 2000, né? Severiano Ballesteros de golfe, eu e o Dedê Gomes, 26 horas de transmissão, que é uma competição que os caras da ilha jogam com os caras do continente. O Severiano Ballesteros é um dos maiores nomes da história do golfe. Fiz golfe, fiz maratona.
Aí eu passei a contratar os meus comentaristas. Sim. Imagina, o Sérgio Coutinho Nogueira, filho do Zé Bonifácio. Tinha uma revista de atletismo, foi comigo para comentar maratona de Nova York, maratona de Boston. Que demais. Você imagina que ele passava todo final de semana nos Estados Unidos? Foram pegava 6 avião e ia meses passar seguidos. final de semana nos Estados Unidos. Não só o fato de estar nos Estados Unidos, eu sei que para você isso é um sonho. Não é isso, Mas é você pegar um avião. Não, eu tô falando eu a loucura entendo. que é você pegar um avião, passar o... Sim. Pega o avião, vai lá, passa o final de Isso semana e era volta. Recife, São Paulo, 2 da manhã. Isso. 2 da manhã Porque- chegava em porque São ele não Paulo ia de 5. Recife pra lá, ele Não, tinha que não vir tinha. pra Não, não Guarulhos. tinha. Chegava em São Paulo assim. Acho que hoje não deve ter. Não, hoje tem. Tem? De Hoje Recife tem, direto? Tem Recife, Estados Unidos tem. Mas, tem mas Recife, o meu Europa. amigo que mora em Recife Eu vem pra cá. sabia que tinha Por aí. pra Europa. Pode ser que tenha parado. Eu sabia que tinha pra Europa. Os Estados Unidos mas também pra- tinha. pros Estados Unidos E não aí eu sabia. vinha Pra e Paris, fazia a eu sei ponte e ia embora. Foi um tempo ótimo. Então eu começo a narrar eventos no ano 2000. Agora, é claro, eu sou narrador de futebol, né? Eu não minto isso pra ninguém. O restante eu sou um animador de festa, como eu disse pra ele. Animo bem a festa, não sou um leigo total. Tenho dificuldades, obviamente, de interpretar uma porção de coisa. Sim. Por isso é que o comentarista técnico faz toda a diferença, Faz. porque a transmissão é dele, não é minha. Eu disse isso pra ele. Eu tô lá, eu aprendi com o Luciano. Eu sou acessório da imagem. Caramba. Não falo que não tá na imagem, velho. A não ser que seja história, porque o cara não tá vendo. Cadê isso aí que o cara tá falando? Então, e aí o que Caramba. acontece? Cara, desculpa, Na primeira transmissão desculpa. de NASCAR, Desculpa, mas isso é uma. Olha, para quem gosta e para quem admira essa profissão, você acabou de dar uma lição Qual é gigantesca a lição do seu acessório? do ser uma. Porque eu sou um leigo, né? Eu nunca participei de uma transmissão, né? Eu converso com ele e tal, e vejo as corridas, né? Vejo, enfim. Tudo que a gente acha como leigo é que a estrela é o narrador. Claro que não. mas foi exatamente isso que eu falei pra ele a hora que a gente chegou lá. Eu falei, olha, Isso é uma A gente daquelas nunca- frases que pra mim vai ficar na minha vida eu falei pra sempre. ele, eu falei, cara, vê como você quer fazer, eu tô aqui, tudo que você precisar de informação, me pergunta, o que eu souber, eu tenho algumas coisas que eu falo, se você achar que eu tô te interrompendo, me dá um toque, porque eu sou falador, eu falo mesmo. Não, aí ele virou, imagina. aí ele virou e falou pra mim, cara, você tá enganado. A estrela aqui é você. Você que é o cara técnico, é o cara que manja disso. Eu só vou falar o que tá na imagem. O resto, quem vai trazer é você. E aí eu falei, caralho, como é que a gente cresceu sempre pensando... E se você pensar por esse lado, claro, a gente faz um negócio muito colaborativo. E ele me faz algumas perguntas que é muito interessante dele não saber de NASCAR, mas é interessante a pergunta que ele faz, por curioso que ele é, para tentar entender para quem está em casa. Porque o cara Sim. também não entende. Não necessariamente ele vai pegar o Twitter e escrever a pergunta pra gente. Então, eu acho legal pra cacete, porque a gente consegue ter uma troca e que é totalmente diferente do que é com o Sérgio Lago, por exemplo. Porque o Sérgio é um cara que manja pra cacete de NASCAR. Então, a nossa troca é muito mais técnica até do que com ele. Mas eu sempre entendi, e a gente cresceu isso talvez por causa de Luciano, talvez por causa de Galvão, o próprio Fiore. Esses caras eram as estrelas dessas transmissões. Sim, sim. Porque a gente tinha eles como Osmar ídolos, com o seu Santos. próprio pai. Sim. É a mesma coisa. A gente tinha esses caras como os ídolos, então no final o comentarista era só o cara que dava o toque. E a gente tem essa ideia. É Luciano meio era- como machismo, né? Tá meio na nossa Luciano cabeça. era Sim. claro com essa história, inclusive com ele. É. Outra coisa que os caras... Para deixar bem claro, eu não vivo de jornalismo esportivo há muitos anos. Não é por nada, eu gostaria de viver de jornalismo esportivo. Sim. Lamentavelmente, pelo nível que eu me encontro na vida, o jornalismo esportivo não cumpre com as obrigações que eu tenho. Então, a minha vida é em paralelo na iniciativa privada, com comunicação em outra área. Mas eu tenho lá um grupo de comunicação que trabalha para um monte de empresas e eu, quando fui lá acertar o contrato, pedi que me ajudassem para verificar determinadas coisas. Então, os caras estranham a história da valorização do áudio ambiente. O Luciano falava isso permanentemente. Falou, tirando o futebol, o restante dos eventos valorize o áudio ambiente. Porque o futebol é terrível. Principalmente né? quando for de Xingamento. carro. Faça isso porque os caras gostam. E eu faço. O do vôlei Sim, é interessante eu- também. Do vôlei é legal,
Do basquete é legal, porque você usa o barulho da quadra com o tênis ralando no chão. E você usa a torcida falando defense, se for basquete norte-americano. Então, o Luciano que me ensinou. Você é só acessório da imagem, chefe. Não adianta você querer falar uma coisa que está lá. Não adianta gritar. Portanto, eu respeito, e eu disse isso em transmissão ontem, ou antes de ontem. Eu respeito a gritaria. Respeito a gritaria. Eu sei que tem gente apaixonada por esse estilo de narração. Ontem tinha um menino que eu escrevi para ele, porque eu não deixo pergunta sem resposta e nem crítica sem passar. Às vezes eu não coloco no ar porque eu acho que não cabe. Nós não estamos ali para debater. Sim. Eu estou fazendo uma coisa, o cara assiste se quiser. Se não quiser, troca de canal. Mas depois eu vou responder, até pela ajuda que eu tenho dos caras da assessoria. O menino falou, nós vamos ter que continuar com essa narração chá de cidreira. Aqui é chá de cidreira. Não tem gritaria. Respeito quem faz gritaria. O cara narra 15 de Piracicaba, vou falar de novo, os caras de Piracicaba vão me matar, desculpa. O cara narra Palmeiras e São João da Boa Vista e Esportiva São Joanense, parece a final da Copa do Mundo. Eu não faço isso, porque o Luciano ensinava, emoção tem hora certa. Sim. Ok? Emoção tem hora certa. Eu não vou me emocionar no Parque São Jorge fazendo Corinthians e Prudentina. Eu vou me emocionar quando eu tenho que me emocionar. Pode ser que você se emocione se a Prudentina fizer 3-0 no Corinthians. É isso só aí. que é de raiva. Copa do Mundo, título, eu vou me emocionar. Não faça isso, sabe por quê? Porque você gasta a emoção de um jeito e ela se torna uma coisa... corriqueira. Absolutamente corriqueira. Você sabe que isso é uma coisa que eu falo? Eu assisto hoje um pouco de basquete. Ok. E essas narrações hoje no basquete ficaram cada vez mais fortes, né? E uma coisa que eu falo, cara, hoje tudo é épico, né? Vitória épica do não sei o quê. Todo mundo é mito. Jogo épico do não sei o quê. Você fala, calma, épico não, né? Cadê o épico, né? Foi, né? Épico, Fala, épico desculpa, é o quê? Eu tava assistindo Chicago Bulls e Boston Celtics isso, de 92 e não tô sabendo. É o Jordan cortando o cara e fazendo a cesta lá no último, costas. No último minuto lá e sendo campeão pela sexta vez. Aquilo é épico, né? Mas não é tudo épico. Não. Né? E eu acho que... Eu ia fazer uma afirmação, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que isso é fruto da quantidade de informação que a gente recebe hoje e tem acesso? Você não me Que perguntou, tudo precisa ter. Mas eu confirmo que sim. Todo mundo... presta atenção. No nosso universo, deixou de existir coadjuvantes. Ah, sim. Se eu abrisse uma fábrica de coadjuvantes, eu ficava rico. Não existe mais coadjuvante. Todo mundo quer ser protagonista. É verdade. Nós temos seguidores lá de um seguidor no Twitter. Gente que manda mensagem pra gente, porque depois eu vou ver. O cara tem um seguidor no Twitter. O cara não quer ser mais protagonista. O cara não quer ser mais coadjuvante. O cara quer ser protagonista. Olha, você narra uma merda desse jeito de chá de erva cidreira. Eu quero gritaria. Um seguidor o cara tem. Contra 50 mil que eu tenho, sei lá quantos milhões o Lipe tem, Não, vocês. milhões, eu tenho 5 mil, Ok, sei lá, no Twitter. mas ninguém quer ser mais coadjuvante. E as redes sociais abriram. Qualquer um hoje pode fazer um canal, pode transmitir jogo, pode fazer corrida. Eu sou presidente, entre outras coisas, da AbraWeb TV, Associação Brasileira das Televisões e agora rádios, porque nós estamos adaptando o estatuto, que usam a plataforma web para transmitir. Nós vamos colocar um freio de arrumação nisso. Não, mas porque já fizeram o favor de caçar o nosso diploma. Ou seja, nós estudamos, alguém foi lá e falou, não, para ser jornalista não precisa mais de diploma. Ah, é, bonitão? E é. E referendado pela Justiça Federal e acabou. Se você comprovar duas falas, você vai no Ministério do Trabalho e o seu MTB sai. Portanto, matamos essa geração. Sim. E agora, com as redes sociais, matamos duas vezes. Qualquer um acha que é narrador, acha que é comentarista de Fórmula Indy, de NASCAR. Você sabe o que isso levou? Eu não tenho MTB. Nunca tirei. Você não tirou? Não. Zero de interesse. Pra quê? Claro, com esse desmonte feito com a categoria. E certamente você e muita gente pensa assim. Desculpa, eu deixei de ir pro ar por causa disso? Não, claro que não. Eu faço questão de dizer que eu não sou jornalista. Sim. E não é porque eu não gostaria de ser jornalista. É por respeito a vocês. E outra. Porque eu não sou jornalista. Eu sou classista por natureza. Essa foi uma das atitudes mais covardes de todos os tempos. Não conseguiram caçar com o exame da OAB. Vê se caçaram o exame da OAB. Não, mas nem... Vê se os caras deixam. Não deixam. E outras tantas que tem por aí.
Tá certo? Vê se para fazer enfermagem você não tem que passar no Corém. Só que nos jornalistas, por algum motivo, os caras destruíram, acabaram. Para ser radialista, você precisa de curso. E eu posso falar de cátedra, porque eu sou os dois. Eu sou jornalista e radialista, além de profissional de marketing, professor e tudo. Para radialista, você precisa ter curso. Você faz 1 ano de curso no Senac, aliás, é muito bom. Aí você vai falar, pô, mas você então é um classista que quem não tem diploma não pode falar. Não. Puxa, eu era parceiro do Luciano do Vale, que foi o cara que inventou jogador de futebol de comentarista, e eu apoiei, tomei pau de tudo quanto é lugar, porque eu sempre fui da diretoria da CESP. Até hoje toma, você apoia aí os caras tomando o nosso lugar. Ué, se eles estão tomando o nosso lugar é porque algum motivo eles têm. É porque eles são melhores que a gente. Meu lugar eles não tomaram. Lugar eles não tomaram. Pega aí e manda narrar NASCAR no Band Esportes no primeiro dia. Vê se alguém faz. Alguém que veio do campo, aí o caramba. Vai lá. O meu lugar eles não tomaram. Então vamos tentar melhorar. E vamos fazer o seguinte, vamos agredir o campo deles. Que é outra coisa que jornalista morre de medo. Só 2 caras tiveram coragem. João Saldanha, que era jornalista, e o Washington Rodrigues, que era jornalista, é até hoje, foi treinador do Flamengo. Foram os únicos 2 caras. O restante morre de medo. Porque uma coisa é você falar no microfone, olha, eles que gostam disso, né? Agora, se você chegar nos últimos 30 metros, os 2 externos não tiverem bem abertos, 2 externos abertos é fora do campo. É externo, o campo é interno, externo é fora do campo. Aí põe o cara para treinar um time de futebol, chutar uma bola. O cara fala, bola? Oi, bola, prazer, eu sou fulano de tal. Né? Então a gente não atacou o lugar deles, mas eles atacaram o nosso. E atacaram muito bem atacado. E vão atacar mais. E já um cara desse vai pôr de pé na narração esportiva. Escuta o que eu estou falando. Vai aparecer um cara interessado em não ser comentarista. O cara vai ser narrador de futebol. Não, mas não está longe disso acontecer. Não, está muito próximo de acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Portanto, a nossa é uma provisão desmontada, invadida, sem reação. E desvalorizada, né? É, bem desvalorizada. É Tem muito pouca gente desvalorizada. que ganha muito dinheiro. É Pouca isso. Exato, Pouquíssima gente. isso é engraçado, né? E Todo mundo que pergunta pra mim, Lipe, eu tô afim de fazer jornalismo, eu falo, por quê? Vamos começar do começo? Mas você falou do MTB, só para entender, você não fez comunicação? Fiz. Fez, claro. Mas não... Você não foi requerer o MTB? É isso. Ok. Não fui lá pedir. Tá bom, entendi. Entendi. Jamais tirei. Mas a distância entre quem ganha, né? É assustadora. Não, se você compara, sei lá, um Bonner com... É Não, assustadora. tem cinco assustadora. salários na comunicação que são 5 exponenciais. Você falou Bonner. Galvão mesmo fora. Faustão, esse empregado em emissora. Sim. Da Atena, na mesma mas aí é que emissora. tá, não, tudo bem. Mas a gente precisa... E Milton Neves, na mesma emissora. São sim. só esses. Não, tudo bem, mas a diferença pra mim do Faustão pros outros é que o Faustão, assim como a Fátima Bernardes, por exemplo, saiu do jornalismo e foi para o entretenimento. E aí você não é mais jornalista ali. Não, mas mesmo no entretenimento, ele é um expoente. Mas eu sei a comparação que Tudo ele tá bem, indo. mas aí é que tá. Nós estamos falando de jornalistas os jornalistas que se deram bem. Mas ele não se deu bem como jornalista, ele se deu bem como concordo. entretenimento. Você sabe que ele era repórter da Jovem Ele era Pan. repórter. Eu sei. Sempre Se você vai no YouTube, tem ele fazendo Claro. Jornal de Esportes. Não, Quem eu está sei. apresentando? Meu pai. Fausto, mesmo? fala aí com o Lanta. Tá no YouTube. Fausto, fala aí com fulano de tal. Não, mas o ponto que eu chego é, tudo bem, o Bonner é um cara que ganha, assim, tem vários caras, o próprio William Vac ganhava muita grana na Globo, tal, tem uns caras, o próprio, o Boechat, ganhava um puta monte de dinheiro na Band, como, e não só lá, ele tinha outras montes de fonte de renda. Então esses caras são expoentes, mas esses caras, se você juntar 5, 6 desses caras aí, que são os maiores salários do jornalismo brasileiro, que trabalham com jornalismo, principalmente de hard news, né, que é onde esses caras trabalham e ganham muita grana, eles pagam um salário de uns 10 mil jornalistas. Com certeza. Mas é isso que eu estou Fácil. dizendo. Mas mesmo no entretenimento, Lipe, o pessoal que ganha muito no entretenimento é muito diferente. Bom, eu tenho amigos atores. Sim. Porra, todos fazem outras coisas. Porque não dá para se manter.
Não é só no jornalismo esportivo. Você acabou de dar um exemplo. Não, sim. E de Acho que tudo que jornalista... trabalha com mídia é meio assim. De jornalista esportivo que está trabalhando em empresa regular hoje, o maior salário é o do Milton Neves. Indiscutivelmente. Se juntar o que ele vende com o que ele ganha, é mais do que o Galvão. O jornalista esportivo. O mais bem pago do Brasil é o Milton Neves. É o mais bem pago. Meu amigo. Parceiraço. Ontem eu falei pra ele, tô indo pra fazer Band Esporte. Aí ele fala, o Otávio Muniz ligou pra mim aqui. Toda vez que morre alguém, ele me liga. Parece o cara do obituário. Morreu o Luciano, ficou comigo 1h40 no telefone. Morreu o Mário Sérgio, mais 1h40. Morreu o Juarez, mais 2 horas. Toda vez eu falo, para de me ligar, que os caras vão começar a associar essas coisas. E aí ele põe lá no Que Fim Levou, né? Ele põe no Que Fim Levou e fica pro resto da vida. Que fim levou Tata Muniz? Filha da mãe. Põe lá, Tata Muniz. Que fim levou Tata Muniz? Tá aí, ó. Tá lá no Band Esportes narrando NASCAR. Com muito orgulho. Bom, muito tudo bem. legal. E aí você fez essa DirecTV. Como é que foi a PSN? A PSN não fiz, só fiz... A PSN voltei pra reportagem, porque precisava do salário que era bom, né? Tá. Na PSN não narrei nada. Tá. Na PSN o narrador era o Theo, tinha o Lano Brito, acho. Tinha o Dárcio Arruda, imagina. Sim, Dárcio. Ninguém recebeu nada de indenização, a não ser o Theo. Abriu como fechou como abriu, do nada. A PSN abriu do nada, E fechou do nada. Eu nem me lembro da PSN. E o Theo José. Foi o único que recebeu indenização. E era todo mundo ganhava em dólar, né? Tinha um Todo negocinho. mundo. Inclusive eu. Ganhava lá, né? Só que os últimos 8 salários, que davam um número para mim exorbitante, eu não recebi. Sim, ainda mais em dólar. Eu voltei pro pão com ovo forte. Caramba. É aí que eu paro de trabalhar para os outros. Não, Eu e paro aí e e a fundo o Race canal. TV onde foi? Aí é muito tempo depois. É que acaba a PSN, todo Tá. mundo é demitido, Sim. ninguém recebe indenização. O dinheiro que eu tinha para receber não pagava a entrada de uma ação de um advogado nos Estados Unidos, custa $250 a hora, não dava nem para fazer nada. Eu volto para a Rua da Amargura, desempregado, filho pequeno, ele tinha 3 anos, Gabriela pequena, tudo escola, o caramba. Aí eu falei, quer saber? De empregado eu não vou mais. Eu só vou de parceiro, vou fazer o meu próprio negócio. Aí eu tinha experiência, expertise, sabia onde estavam os equipamentos sucateados, quem estava precisando de canal esportivo, todos os contatos nas federações dos principais esportes do Brasil, toda a lábia que o Luciano me ensinou durante a vida, parceiro do Luciano, isso abria a porta. Fundei uma programadora de conteúdo para televisão por assinatura naquela época, vai fazer 20 anos a empresa, mas ela foi fundada em 2002. Ela faz 20 anos juridicamente. Só pro... Chamada National Sports Channel, Canal Esportivo Limitada, o NSC original que existe até hoje. Caramba. E aí eu fui para a Texat, fui no Brasil inteiro. Eu cheguei até 11% do mercado, quando o mercado tinha 5 milhões de assinantes. Só que a Texat quebrou, o presidente morreu no meio da estrada, infartou. E aí vou eu de novo pro vinagre, porque estava tudo depositado, a minha vida em cima da Texat. Aí vou pra mas internet. peraí, mas aí explica, porque o que acontece é o seguinte, como ele usou a Texat, ele tinha todo esse know-how e ele A criou... Texat tinha o equipamento. Isso, ele usou a Texat como... Só explica pro pessoal o que faz uma programadora... Canal de TV por assinatura. Canal de O TV. NSC ele é anterior ao Band Esportes, por exemplo. Ele era rival da ESPN e da Sport TV. Sim, Só sim. que a Texat estava quebrada e não tinha mais canal de esportes. Quando eu surjo com a ideia, o Antônio Márcio fala, tá bom, você entra com tudo isso aí, eu entro com toda a parte operacional. E vamos embora. Eu tenho satélite, tenho câmera, tenho unidade móvel e tudo. E assim eu fui. Quem fez o negócio de campeonato regional de futebol rodar no Brasil inteiro fui eu. Eu é que sou dono daquela ideia. Você não tinha Premiere que você podia assistir o gaúcho, o mineiro, o baiano. Quem lançou aquilo na televisão fui eu. Peguei o gaúcho, tirei de dentro do Rio Grande do Sul e meti pro Brasil inteiro. O catarinense, o baiano, o pernambucano. Então, é sua culpa que eu gasto R$60 por mês para assistir o Palmeiras. Agora caiu muito o Premiere, Entendi. né? Caiu muito o Premiere com os Caiu. campeonatos regionais, Caiu. porque aí veio o Esporte Interativo, que é uma cópia do NSC, só que tem um sucesso tremendo. Aí eu vai 2009, acabou o satélite, acabou a Texat. Eu acredito na internet, vou embora com o canal para a internet. Entendi. No mesmo ano que a gente. Olha Só aí. que No não mesmo tinha, ano que a gente. não Olha aí. tinha fibra, não tinha 5G, não tinha smartphone de alta potência, tinha nada. Isso a gente está falando 2009. 9. Tá certo? Fiozinho de cobre Igual a do gente. telefone. Não, sim. A gente costuma falar que a gente começou a fazer programa na internet. Quando era mato. O National Sport Channel dormiu. Eu precisava ganhar a vida, não fazia mais, não tinha mais assinante e tudo. Aí eu não tinha mais intenção nenhuma de voltar para televisão comercial. Não era meu objetivo.
como eu sempre disse aqui, já repeti várias vezes, eu sempre tive um emprego paralelo. Fui procurar trabalhar em governo, aquelas coisas minhas. Aí você trabalhou em governo com o quê? Assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa, plenário em Câmara Municipal. Eu trabalhei em todas as esferas do governo, legislativo, executivo, federal, municipal, estadual, enfim. Eu tenho muito tempo de governo. Mesmo quando estava na Bandeirantes, por causa de muito filho, eu tinha um emprego no governo. Bom, aí aparece a Race TV. Aparece a Race TV e o cara me chama para ser narrador. Cara, a Race TV foi um lindo sonho, cara. Foi. Puta, um como eu lindo gostava Antônio da Hermílio Race de TV. Moraes Filho era o dono. Aí eu fui. E o diretor chamava Marcelo, meu amigo de Santos e tudo. E eu fui trabalhar. Tinha lá o Edgar Melo Filho, fazia uma mesa redonda. Tinha a menina do Tempo da Globo que trabalhava com a gente. Ela era repórter da gente. A Jaqueline Brasil. Ela era repórter da Race TV. Sim. Ela nasceu lá. Ficava na esquina do autódromo, Rua com J lá, que é na esquina de Interlagos. Não é Jurubatuba, é um nome índio. É onde fica a escola do Beto Manzini. do Beto Manzini, naquela rua. E eu fui trabalhar, e fui, narrava, ganhava cachê, bem legal, não sei o que lá. Por conta dessas corridas, eu reacende essa história de narrar. Eu fazia algumas coisas esporádicas, por exemplo, fazia pick-up racing para Rede Vida, Sei. eu lancei um monte de coisa, fiz, mas era tudo assim esporádico. Esse negócio da Race TV acendeu, muita gente, por incrível, Cara, assistia. ele lançou o Thiago Mendonça nos comentários. Thiago Mendonça no NSC é minha cria. Meu Em Deus 2005. do céu. A culpa é Copa sua, Brasil de então, kart, também disso. Nem chegou essa parte de falar quem eu lancei. Meu Deus do céu. Bom, aí só para completar, esse negócio desperta em mim essa vontade de narrar. Fui bem, acabo fazendo uma Fórmula 3 sul-americana concomitante para a Race TV e para a Rede TV. O Terence era o diretor, meu amigo, falou, pô, espetacular isso aí, cara. Pô, você está narrando assustadoramente bem esse negócio. Quer vir fazer a Fórmula 3 da Rede TV? Falei, quero, desde que eu não saia da Race. Não, pode fazer a mesma coisa, não tem problema nenhum. Aí eu continuei na Race, na Rede TV, fui fazendo os automobilismo, programa de automobilismo de sábado e tudo. O Marcelo cai na direção da Race TV. 2010 já. Aí o doutor Antônio e o senhor daí me chamam para dirigir a Race TV. Eu fui diretor da Race TV. E encerrei a empresa. Caramba. Porque as coisas não foram Antônio Hermílio de Moraes Filho. não Sim, foram sim. corretas como deveriam ser durante os tempos. E eu encerrei a empresa. Caramba. Mas continuo na Rede TV. Aí o que aconteceu? O negócio foi crescendo. Imagina, os caras batiam palma quando dava 1,5 de audiência. E eu lembrava de 40 na Bandeirantes, 50. Falava, tem alguém louco aqui, não sou eu. 1,5, os caras estão fazendo festa. E aí foi melhorando. Aí programa de automobilismo com Lua. Foi melhorando, foi melhorando. Aí o Terence falou, quer fazer bola? Eu falei, pô, futebol. É o que eu... Tá bom, a gente tem o F Europa League, a gente tem campeonato inglês, campeonato italiano. Vou que começar legal. Série B do brasileiro, vou começar a te colocar. Os caras gostaram do seu estilo e fui. Bom, acabou que eu tomei o lugar do Silvio Luiz no italiano. Fazia domingo de manhã, campeonato italiano, eu e o Careca, dando 2,5 pontos, e os caras pulavam, o Hernani, os coordenadores, eles pulavam na redação, falavam, vocês são doentes, né? 2,5 pontos, só é para se atirar aqui no Rio, perto de Osasco. E fui embora, e foi tudo em ordem. Foi tudo bem, pô, minha vida tá bem, não tem mais Race TV, tô na Rede TV, tá tudo em ordem. Você atirar no Rio aqui perto Muito de bem, Osasco, aí pô. a Rede TV resolve fazer uma reformulação. Reformulação, o Magrão era o diretor, Otávio, meu xará. Falou, é o seguinte, então a reformulação, vou mandar embora o Luiz Alfredo e o Silvio Luiz, que os dois aqui ganham mais, e vou ficar com você. Falei, tá bom, Magrão. Mas nós sabemos... Mas me paga mais, hein? Otávio Prévidi. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Aí ele subiu na direção do seu Marcelo Amilcar. Aí o seu Marcelo Amilcar falou, não, o Silvio Luiz tem uma multa, não pode mandar embora, manda embora os outros dois. Aí eu e o Luiz Alfredo, vamos pro saco com a Marília Ruiz, um monte de gente, mandaram embora. Eu fiquei 40 minutos desempregado. Saio, aí me ligam o Johnny Martins, que é meu amigo, foi diretor no SBT, falou, soube que você saiu da Rede TV. Eu falei, como? Acabei de falar com o Magrão, falou que te mandaram embora. Você sabe que a Record comprou a Olimpíada de Londres, né? Falei, claro que eu sei. Falei, tô precisando de um locutor para fazer as narrações no cinema 3D, no Cinépolis. Que demais. Falei, você fez isso. Vambora. Porra, não, que legal. Não fiz.
Vambora, que hora que é pra apresentar aí? Vem aqui amanhã pra acertar salário, caramba, ver como é que é, vou te contar, porque 3D é um negócio novo no Brasil, blá, blá, blá. Tá bom. Aí fui pra Record, acertamos tudo, contratão, bonitinho, no Cinépolis. Quem que pode vir de comentarista? Eu falei, não sei, tem um monte aí de gente, mas tem fulano, tem o Beltrano, tem o Ciclano, veio o Fábio Sormani. Começamos a fazer os pilotos, tudo em ordem, vem vindo o ano de 2012, e a Olimpíada exclusiva na Record chegando. Aí sai um dia de um teste, estou lá no meu Celtinha 1.0, sem ar, vidro na mão, andando no minhocão, toca meu telefone celular. Quando eu olho, era o Márcio de Castro, que era diretor olímpico da Record. Meu colega da Bandeirantes há muito tempo. Meu, onde você está? Estou no minhocão. Falou, volta aqui na Record. Agora. Falei, pô, quer ver? Que eu vou perder de novo o emprego, velho. Pô, fala, o que que é? Não, é coisa boa. Aí desci, fiz a volta, voltei, chego na Record e falou, você não sabe o que aconteceu. Falei, meu, não assusta, fala logo. Pelo amor de Deus. Falou, o Éder Luiz acabou de vir aqui e pediu demissão. Falei, como? Falou, ele pediu demissão, pegou o cheque, subiu no caixa, pagou a multa e foi embora. Ele não vai mais fazer Londres. Ele tinha sido locutor do Pan-Americano de Guadalajara, de 2007 no Rio. Era o primeiro locutor da televisão. Falei, não é possível. Por onde ele anda? Ele é o diretor de esportes da Transamérica, o dono da equipe da Transamérica FM. Tá certo. Tá milionário. Falei, tá, e daí? Você tá me chamando por quê? Falou, porque nós fizemos um remanejamento. O Maurício Torres, que já nos deixou, passou para primeiro locutor, Lucas Pereira é o segundo, o Eduardo Vaz é o terceiro, e você vai para Londres. Falei, como? Oi? Falou, você vai embarcar para Londres daqui a 5 dias, você não vai mais fazer cinema, a gente já acertou, o Reinaldo Gotino vai fazer cinema e você vai para Londres fazer a Olimpíada. Puta merda. Falei, mas eu não fiz um piloto com a equipe. Ele falou, problema seu, eu vou te dar o cadernão, você vai lendo no avião. E aí eu vou fazer a Olimpíada de Londres exclusiva na Record. Aí chego em Londres, o Douglas Tavolaro, esse que fundou a CNN, Sim. me chama na sala, o cara era o diretor. Falou, meu, é o seguinte, eu vi as suas narrações, sem bom dia, sem boa tarde, sem nada. Eu vi suas narrações na Rede TV, tá? Se fizer o que fez lá, só vai fazer uma. Porque era tom alto, né? E a Record era metida a Globo, né? Tá bom, se é isso que vocês querem, é isso que será. E fiquei no estúdio, não saía para lugar nenhum. Com o Toninho Neves na minha orelha e pau. O que caía, vinha. O que é? Pebolim, vai o Tatá. Jogo de bolinha de gude, Tatá. Remesso de saquinho de merda que a gente brincava no interior. Pegava um, vai o Tatá. Tênis, vai o Tatá. E isso foi indo bem. Foi indo bem, foi indo bem. Aí cai uma luta de boxe. Brasileiro. Esquiva, Falcão. Sim. Semifinal. Não temos ninguém que narra boxe na equipe da Record. Falei, não tem como, vocês não tinham, né? Boxe? Você tá louco? Sou aluno do Luciano do Vale. Pô. As noites de boxe na Bandeirantes, meu Deus do céu. Se você precisar, tem certeza? Tenho. Se fizer cagada, você volta pro Brasil hoje. Tá bom. Nossa, era um ambiente tranquilo, sem não era pressão, hostil, sem né? pressão. Destruí na luta de boxe. Claro. Destruí. Do meu lado, sabe quem estava sentado? Casão. Esse que é comentarista olímpico da Globo, que aparece no SPTV. Dei um monte de folha em branco de rascunho para ele e um pincel atômico. O que ele faz na transmissão com propriedade, o Casão não podia aparecer no ar. Anote no papel cada detalhe que você achar que é importante, ponha embaixo do meu microfone. Então era narração técnica e um puta monte de informação. Foi um show. Que legal. Acabou, vai embora pro hotel, cada um tinha o seu quarto, a Record com aquela verba monstro. Liga pro Brasil, felicidade, não sei o quê. Eu falei, bom, mas foi Ainda também. tem. Foi a última, né? O Esquiva ganhou, agora é a disputa da medalha de ouro. Vai narrar o Maurício Torres, ou o Lucas Pereira, ou até o Eduardo Vaz. Escala da final do ouro contra o japonês. Narração Otávio Muniz no meio do Marcelo Rezende. 16 pontos de audiência. Jesus amado, e 16 agora? pontos de audiência no boxe na Record, meu velho. Aí- mais que os 53 do São Aí Paulo e fiz a Corinthians. disputa da medalha de ouro. Que legal. Mais mesmo porque estava poluído, tinha um monte de gente. O Esquiva abraça o japonês e ganha a medalha de prata. O comentarista era o Popó, meu comentarista. Caramba. Marcelino Popó Freitas. Foi um espetáculo. Marquei o nome na Record. Marquei. Aí vem a Olimpíada, vai terminando, faço lá as coisas. Me mandam num evento, no local, presente, ó. Os caras. O Douglas mandou escalar você no bronze do vôlei de praia. Você vai lá na arena fazer.
Falei, eu vou sair do estúdio, primeira vez na Olimpíada. Falou, vai lá que é presente pra Aí você. ele saiu pra ver o sol, chegou lá, tava nublado, Mas era porque era Londres. Tem essa foto na minha rede social, só procurar eu, a Virna e a Jane fazendo coordenação, ganhamos uma medalha e tudo. Volto, acabou a Olimpíada pra mim, agora não tem mais nada, não tem mais coisa pequena, não tem mais nada. Tô lá no estúdio de plantão, cumprindo o meu horário. Todo mundo tinha ido embora pro Brasil. Tava o Laro, Toninho Neves, o Márcio de Castro, só tava o Bulgarelli. Esse comentarista de basquete da ESPN, de coordenador. Estamos lá no domingo, último dia da Olimpíada. Aí eu tô no estúdio, manda e-mail para casa, responde, entra no laptop, o caramba. Aí ele entra desesperado no estúdio. Falou, 2012. Falou, a tal de Yane Marques de Pernambuco passou em primeiro nas 2 primeiras provas do pentatlo. Eu acho que vai dar medalha. Puta merda. Falei, você é um doente. Para de ser doente, Bulgarelli. A Yane Marques é filha de uma vendedora de coxinha de Pernambuco, cuja história eu conheço perfeitamente. Quando chegar na 3ª prova, ela vai sucumbir, vai ficar lá em 15º. Falou, não vai, ela vai ganhar medalha, não sai daí, porque isso vai dar cagada. Tá bom. Liga todos os monitores de novo, equipamento sendo desmontado, nem voltando pro Brasil. Pentatlo, meu Deus. Pentatlo, moderno. Cara, mas você tá ligado, né? Aí a Yane Marques vai pra prova, a Yane Marques vai pra prova do, não sei a ordem direito, mas vai pra prova do cavalo. Termina em primeiro, encaixa entre as 3, começa o tiro dentro da bolinha e em primeiro. Nós tiramos o Gugu do ar gravado. No intervalo sai o Gugu, entro eu. Ô, Gugu! Mas presta atenção, Paulo e Glipe. O meu contrato já tinha acabado. Eu não tinha mais nada a perder, não tinha como me mandar embora. Volta do comercial, eu de Londres. Ô, Gugu, obrigado. A gente já volta já com o domingo legal. Imagina o Gugu em casa. Não, a produção dos caras. O Gugu deve ter ligado lá. E o Bulgarelli fazendo assim, deixa que é meu, deixa que é meu. E entramos para dentro do ar. E a Yane Marques ganha a medalha de bronze. A mãe dela quase morreu, depois fizeram homenagem para mim em Pernambuco, porque eu fiz a narração. Aí eu falei, bom, Bulgarelli, eu já estou demitido, você também, nós tiramos o Gugu do ar, agora não vai ser Globo, agora vai ser estilo topo da cadeia, amarela, lá em cima. E eu fiz de uma chegada de pentatlo, está gravado, segunda maior narração da minha vida. Não é a primeira, porque a primeira ainda vai vir a história. E assim terminamos a Olimpíada na Record, com o pentatlo moderno. Quando eu cheguei no Brasil, a Record falou, próximo ciclo olímpico nós queremos você. Tá bom, aí eu tinha um contratinho jurídico, pagava nada, era o salário mínimo. Toda vez que tinha um evento, eu levantava o contrato, fazia um aditivo. Eu fiz o Pan-Americano de 15 em Toronto, Rio 2016, Lima 2019, e só não vou fazer Santiago do Chile 23, Pan-Americano, porque a Record devolveu os direitos para a ODEPA. Isso é uma maluquice completa. Caramba. Mas... E aí vem 2016 no Rio, que eu faço a disputa 6 horas, 13 minutos, 50 segundos. Pelo amor de Deus. 1h30? Continua a falar aqui. Não, vamos mais um pouquinho, depois a gente corta e faz uma segunda parte. E aí, só para falar, aí vem 2016 na Olimpíada, eu faço a medalha de ouro da Yane Marques e da Kaena Kunzli. Essa sim, a maior narração da minha vida é a vela. A minha chegada da vela é para matar o cara infartado. Eu tenho isso guardado, não posso exibir, porque sou proibido por 10 anos. Claro. Está guardado na minha casa. Quando elas viram a marca e passam o barco da Nova Zelândia, o Marcelo Romano, que está do meu lado, fala, acho que vai dar medalha no ar. Porque elas estavam em 4º, 3º, eu não estava levando fé. Acho que vai dar medalha. Quando elas dão um drible no barco da Nova Zelândia e passam em primeiro. Aí o que aconteceu, eu devo ter falado, cara, sem medo de errar, nunca contei. 5.000 palavras. Sem errar uma vírgula, com todos os detalhes técnicos de um barco, a vela daquele jeito. Eu falei da vela barlavento, da asa, do tamanho do barco, como puxava a corda. Como você sabia tudo isso? Porque estava escrito, tudo trabalhado. Tá. Onde a Kaena Kunzli tinha nascido, de quem ela era filha, porque a Martina... Produtor fudido, hein? É. Produtor fudido, que deixou isso tudo os caras da prontinho Record na tua são frente. Márcio de Castro. Tinha enciclopédia feita à mão. Caramba, o que a Martina Grael, o que ela era da família, quantos metros o barco tinha, qual era a velocidade do vento, e fui nesse tom subindo, até o final, na medalha de ouro, caiu a redação da Record, o nego saiu chorando, os caras desceram para me abraçar. Foi demais. Um negócio, acabou que eu fui o cara que mais narrou medalha na Record em 2016. Que demais. E, por incrível que pareça, eu nunca imaginei na vida que eu iria ser
locutor de uma medalha de ouro de vela. Porque eu repito, eu sou locutor de futebol, como todos os caras da minha idade. Aí esses loucos do Band Esportes me chamam outro dia para fazer Seio GP na Baía de Sydney. O te chamaram também? Me chamaram, eu narrei. O comentarista sentou do meu lado, o cara nunca me viu. Você sabe quem faz normalmente Seio GP? Não tem. Álvaro José. Isso, ele não podia, ele estava em algum curso. Álvaro José que faz Seio GP. E tava o comentarista que mora lá com meu primo em Ilhabela. Aí o cara sentou no meu lado, o cara nunca me viu, né? Marcos, o que ele é? Não sei como é o nome dele. Não lembro. Esqueci. Aí o cara falou, poxa, você é o cara da vela de 2016? Falei, sou. Fez a mesma coisa que ele falou, meu, aquilo lá não existe o que você fez. Falei, pois é, eu não vou fazer hoje aqui, mas vou fazer. Aí fiz a vela, o cara falou, meu, você faz vela todo dia? Eu falei, não, eu fiz uma vez na vida na disputa do ouro. E assim eu fui aprendendo, porque eu fiz curso de esportes olímpicos na USP em 88, não existe mais. Então eu conheço um pouco de tudo. Eu só tenho o sonho de esportes olímpicos da USP. Na ECA tinha, 88. Banderas que pagou por causa da Olimpíada de Seul. Me mandou fazer o curso. Eu e o Flávio Adalto, o Éder Luiz, todo mundo. Tem o diplominha. E eu ainda não... Eu não acabarei a minha carreira sem fazer o ouro do curling. Não vai acabar a minha carreira sem eu narrar uma final de curling na Olimpíada de Inverno. Puta, que eu vou fazer daquilo um evento igual legal, a final da Copa do Mundo de futebol. Com aquela porcaria daquela bola, aquele negocinho crescendo. Chaleirinha. Aquela pedra. Eu vou fazer antes de terminar a minha vida. A minha pergunta é, agora, já que você falou disso, a Record devolveu o direito por quê? Qual é a treta Não disso? tem interesse. Muito caro, não tinha patrocínio, não tinha interesse. Tinha isso no não contrato. tinha patrocínio porque não foi buscar, porque Não. isso é um negócio que... É porque custa 16 milhões de dólares o direito do Pan-Americano para o Brasil, vendido pelo ODEPA. É isso. E ninguém tem interesse na TV aberta. Pode ser que na última hora apareça Bandeirantes, pode ser que apareça cara afogado lá, apareça a Gazeta, a IBC, o Lula. E aí é o que acontece. O Band Esportes acho que não vai fazer o Pan-Americano. Deixa de custar 16 milhões de dólares. Claro, vai custar o que for, porque o cara... Você não pode ficar sem transmitir para o Brasil em TV aberta os Jogos Pan-Americanos. O cara é muito difícil de negociação. Eu conversei com ele. TV fechada, que eu saiba, só tem o Sport TV. Porque você conversou com ele para, de repente, fazer alguma coisa no teu canal. Não era no meu canal, não. Era ajudando um canal de televisão aberta bem pequeno brasileiro que me pediu ajuda. Mas não tem conversa. Eles vão ficar com o mico na mão. Eu acho que ainda na última hora, o Denis, já falei pro Denis e pro Henrique isso na Bandeirantes, o Denis e o Henrique vão fazer alguma coisa, porque não pode. Nós vamos ser segundo colocado. Nós vamos bater em Cuba de chinelo e vamos ficar perto dos Estados Unidos. Para a Olimpíada, quem que você acha que lançou na televisão do jeito que é hoje? Nós. No NSC. Está lá na história, vai lá. 2004 eu mandei o Alexandre Silvestre para Atenas fazer a Paralimpíada. Os caras falaram, o quê? Paralimpíada? Falei, vou transmitir igual a Olimpíada normal. Falei, você é doente. Por que é? Você é maluco. Como é que você vai pôr os caras sentados numa quadra de vôlei sem perna e tudo? Isso é expor as pessoas. Falei, não, ao contrário. Não, expor as pessoas é não mostrar. Né? Eu vou fazer e isso vai ser mais importante que a Olimpíada em menos de 50 anos. Porque os caras vão ter perna biônica, braço biônico e vão saltar mais alto, correr mais rápido. Nós já falamos disso. Nós já falamos disso. Já teve um problema lá inclusive com o Pistorius, né? Isso, Oscar Pistorius. Que matou a mulher. Eu avisei o que ia acontecer. Aí eu mandei o Alexandre Silvestre para lá e fiz a cobertura da Paralimpíada. Agora a Paralimpíada é o que você está vendo. Começou no National Sport Channel. O problema é que eu era desse tamanho, então as coisas se multiplicam quando vão para outros lugares. O próprio Silvestre conta isso para todo mundo. Nasceu no National Sport Channel, canal que tinha transmissão real time na internet. O mesmo que você via na televisão por assinatura, você via no computador. Que os caras me chamavam de louco na BTA. Você está acabando com o teu próprio negócio, você vende pro cara da TV por assinatura e está dando de graça na internet. Eu falei, eu vendo? Eu não vendo porra nenhuma. Vocês é que vendem um pacote de 300 canais, porque vocês querem ganhar dinheiro e me passam uma moeda de 10 centavos. E isto aqui vai ser o futuro, 2006. Tá aí o Casé TV para Tem foto minha na Copa do Mundo da Alemanha, eu dirigindo a Rede Brasileira de Esportes. O computador na redação da Copa do Mundo da Alemanha em Munique, com o NSC ligado, os caras assistindo transmissão nossa do Brasil. Primeira experiência com isto aqui, quando não existia nada, 2006. O cara da Respons Fabriken da Dinamarca, não sei como, me achou pela Ericsson. Falou, vamos fazer uma experiência de conteúdo para mobile. Não era streaming, não tinha esse nome. Sim. Falei, vamos. Fizemos, deu certo, não tinha banda. Tanto deu certo que eu fui dar palestra no meu aniversário em Porto de Galinhas com a minha mulher para 120 caras de operações da América Latina, pago pela Ericsson para dizer como é que deveria ser o conteúdo aqui.
O NSC 2006, está lá escrito. Porra. O problema é que eu não tive ninguém para pôr dinheiro, eu devo ter sido muito ruim para procurar, porque aí o Edgarzinho Diniz fez o que fez no Esporte Interativo e a Turner apareceu e mandou 400 milhões de dólares no peito dele. E ele virou um milionário, agora comprou a outra, Live One, já vendeu, ficou 2 vezes milionário e fez muito bem. Edgarzinho Diniz, um dos caras que estava sentado numa fila de cadeiras em Natal, assistindo a palestra do Tatá sobre a Copa do Nordeste. Caramba, bicho. Em 2000, que não ia chamar Lampions League, porque a gente nunca tinha pensado nesse nome, que é uma puta sacada. Mas era o modelo de Copa do Mundo. Luciano do Vale. Lampions League. Pô, esse é o maior nome da história. Pô, orelha na taça. Sensacional. Esporte interativo. Maravilhoso, esse maravilhoso. É o Fábio sério. e o Edgar. Os caras são gênios. Só que pegaram uma ideia desenhada pelo Luciano do Vale no guardanapo que eu desenvolvi. Falei, Luciano, isso aqui tem que ser assim, 4 grupos de 4, classifica, tem que ser um mês de férias do Brasil, Copa do Nordeste e outras coisas, meu. E eu só falo isso porque quem não tem história para contar, não conta. Agora, quem tem que contar. Que é pro cara ouvir e falar, caramba, meu, É por isso que existe esse podcast eu aqui. tinha ouvido isso, mas eu não sabia desse negócio. E vai procurar referência. Porque tem um cara que fala, é que nem ontem nós falamos uma brincadeira dessa, né? Que foi o quê? Que o estádio tinha 10 milhões de pessoas. Não sei o que era, mas vou usar o tempo gol do Pelé. Não era o gol do Pelé, era uma coisa mais moderna. Porque no gol do Pelé todo mundo tava. Todo Na mundo Rua Javari tava. É a mesma coisa disso aqui. Ah, você tava, o asa de avião? Então, onde tá? Tá lá escrito. Pô. Só vasculhar, vai na rede social, procura. Coloca lá, você vai ver a história, que não é contada por mim. Vai lá. E eu fiz mesmo. E Que eu tô conto tentando mesmo. lembrar o que a gente falou. Não, a gente falou, mas eu não lembrei. Também não Entre lembro. outras coisas, ele falou dos caras de lançamento dos caras. Sei nem vou entrar, mas... Ah, ele de Caruaru, né? Caruaru, é isso aí. São João de Caruaru, acho. É. Não era, Ah, era outra coisa. Não sei. Não, era do... Era dos maiores as maiores festas de São João. Não Que era. um Só falou que era de um lugar, outro falou que era Campina do Grande outro. e Caruaru, mas não era. Nós falamos de alguma coisa que todo mundo estava lá nesse evento e não era. Não me lembro, eu vou lembrar. Bom, Caramba. tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Vamos. Então tá. Então olha, é o seguinte, nós vamos encerrar esta primeira parte aqui com o Tatá Muniz. E a gente volta para a segunda parte, porque Caramba. nós nem falamos ainda dos carros que ele tem, das histórias, ó, tá? Falta coisa. Até já, Um abraço. Obrigado. thegarage.com.br @thegarage_br betmais.com. Até já. Pra gente, rapidão, mas pra você vai demorar uma semana. Eu não faço isso faz muito tempo. Esqueceu. Esqueci. Tá. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Até semana que vem.